Sejam todos muito bem-vindos. De novo eu cortei o Emerson, comecei... Ficou feliz agora? Agora eu fiquei, você viu? Fiquei até mais empolgado hoje começando. Ixi, mas... eu tenho medo quando você começa empolgado. Então, cara, hoje promete, que não deixa ninguém falar. Então, e hoje promete. Ainda mais que o Faustão tá fazendo um transplante agora de coração, né? Cara, então... Situação. Ainda bem que tá bem. Mas fala, galera! Tá vendo que você vai animar? Não, fala, turma, seu? O meu foi melhor. Fala, galera. Estamos aqui começando mais um episódio do Comércio Cash. Mais uma segunda-feira aqui, recebendo mais uma visita ilustre. Hoje uma super convidada, tá? E vocês... 1 milhão de pessoas já estão conectados aí, né? Deixa o seu like, já deixa seu comentário, faça a sua pergunta para nossa convidada. E se inscreva no canal da GoInvest TV, manda para as tia do Zap, manda para todo mundo que a gente vai começar o nosso Comércio Cash. Né? Esse primeiro minuto, o Arthur, eu tô preocupado com o Arthur, ele tá todo picado, gente. Eu fui lá para Paraguai, então, meu menino rapaz, filho de vó, não foi criado na roça, vou né? te falar, viu? Mas tudo bem. Mas foi bom, cara. O sangue é bacana, doce demais, né? né? Sangue é muito Então, doce. sangue muito doce. Mas vamos lá, cumprimentar o Andrei doce. também, nosso co-host aqui mais uma vez. Beleza. Obrigado, Andrei, Boa noite. pela presença. Obrigado né? pelo convite E também. apresentar a nossa convidada, a nossa super convidada hoje aqui, Mariana Herbert. É isso? Que honra estar aqui. Obrigada. Eu ia falar Mariana Vilela, mas não pode, o o marido tá assistindo. Tá assistindo, aí, então. Em homenagem ao maridão, Mariana Herbert, né? Isso. Diretora comercial e sócia da MyBroker. Mariana, muito obrigado, tá? Por ter aceito Obrigada esse convite. a vocês. Obrigado pela presença e fica à vontade para dar uma boa noite pro nosso... Boa noite, pessoal. Primeiro, eu realmente quero agradecer vocês, viu, pelo convite. Fico muito honrada mesmo. Já participei de alguns poucos podcasts, mas eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história mesmo, do que a gente tem feito no mercado. Aí eu falo como empresa, como MyBroker. E obrigado mais uma vez, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tenho certeza, vamos sair melhores do que entramos aqui. Cada vez A que a gente audiência entra brutal, cara. Ó, te falar uma coisa, viu, Mariana? A gente já começou aqui com uma audiência recorde aqui pro nosso programa, de início, assim. E agora a galera vai entrando, vai vendo que já começou, né? Então, realmente, estamos com a audiência... Tem uma galera que já deixa dar. Flávio Tito, personal broker, boa noite. Meus meninos, é tudo os maravilhoso. meninos aí, ó. É Felipe tudo Menezes, meu grande irmão, nosso sócio aqui também. Felipe, cara, espero que esteja bem a Dani aí. Fica aqui nosso abraço. Ela tá nas Exato. nossas orações Sim. aqui, tá? Vai dar tudo Melhoras certo. em breve aí, meu irmão. A Nai. Arthur Prado, ó. Pô, esse cara é bonito, né? Esse Arthur Prado. Nossa Nai Senhora. Giacomo. É isso? Gian Giacomo. É, a Nai, cara. A Nai em Ela- breve tá com o nosso escritório lá em São Paulo. É a head do nosso Exato. escritório de São Aonde Paulo. ó. vai ser esse escritório lá? Já Espera, sabe? já temos Já temos vem planos. novidades. Já tem novidades aí. não pode vamos dar soltar spoiler, né? spoiler ainda não. Samuel Bernais, sempre presente aqui, nosso presidente do Conselho Regional de Administração. Boa noite, amigo, sempre na audiência. E falando aí, ó, dia 5/9, às 19 horas, na Câmara Municipal de Goiânia, sessão especial do Dia do Administrador. Serei homenageado. Ó. Tá vendo? Tô Que ficando importante, isso. né? Deixa eu andar com você. Eu sempre chamo, mas você Deixa não quer, eu ué. andar com você. Você tá muito ocupado. Samuel me deu essa honra aí da gente participar dessa sessão solene no Dia do Administrador. Então estaremos lá com certeza dia 5/9 na Câmara Municipal, 19 horas, para receber essa honraria aí. Felipe, lembrando, deixe seu like, né? Grande João Batista Júnior aí também, cara, nosso irmão Exato, aqui. nosso irmãozão. João Batista Júnior. É. Gabriel Uairan. Arthur, conta a da pimenta. Essa Não, daí depois deixa- eu vou acho perguntar. melhor não. Eu quero saber também. Cara, e falar em homenagem, Emerson, a gente também tem que lembrar aí, dar os parabéns aí ao Dia do Corretor, que foi ontem, né? Ó. Isso, foi ontem. Eu fui Exatamente. homenageada também lá na Assembleia. Olha, Achei que maravilha, chique também. parabéns. É Né? legal, Parabéns né? A gente sente importante, né? É Parabéns verdade, a todos é os Mas corretores vamos lá. que estão assistindo Ó, a gente. Rapaz, tá uma festa aqui. Herbert e Samuel Souza. Bora acompanhar a nossa quase xará. Tá te chamando de xará porque você tem o Herbert, Por causa do sobrenome, né? E gostei. ele tem o Herbert, né? Então, vamos parente, forçar um pouquinho. É primo Primo quinto distante, grau, é. primo distante. Quase, Samuel, quase. E né? Marco José Ascoli. Um forte abraço a todos. Mas vamos lá, vamos Vamos lá. começar. Vamos começar o nosso podcast. Vamos tudo. começar já com a Aquela pergunta mais difícil. Vamos. A mais difícil. Eita. Mais A top mais de todas. difícil. Tá preparada, Tô né? preparada, Então, tô vamos lá. pronta. Quem é
Mariana. Mariana Herbert. Mariana Herbert. Herbert Richter. Quem é a Mariana Herbert? Então, Essa gente... eu acho que é a mais difícil do podcast. Depois dessa fica tudo tranquilo. Então, gente, na verdade, assim, a Mariana, hoje eu sou mãe, né? Sou mãe de um menino lindo de 9 meses. Sou esposa do Patrick, né? E sou empresária. Eu sou corretora de imóveis, sou empresária, né? Hoje eu tenho algumas agências da MyBroker. Entrei lá atrás como corretora há 12 anos atrás. Entrei, na verdade, 11 anos e 8 meses, quase 12 anos atrás, assim que praticamente fundou a MyBroker. E hoje eu estou aqui como empresária mesmo, né? Mas, antes de tudo, sou mãe, sou esposa. E vamos lá, essa história de corretora de imóvel, como é que começou? Como é que foi os primeiros passos nesse mercado? Que é um mercado muito difícil, né? É um mercado bem de relacionamento. Eu acho que é um mercado que precisa ter uma resiliência muito grande. Vem mudando muito, assim, quando eu entrei, né, há 12 anos atrás... 12 anos atrás, 2011. Foi no final de 2011, foi em dezembro de 2011. Para contextualizar nosso público aí, que só tá crescendo, viu? Tá impressionante. Ó, o Patrick mandou mensagem já aqui, tem um ó. elogio aqui do maridão. Minha esposa perfeita, tá vendo? Tá demais, hein? Um grande abraço, Patrick. Obrigado pela audiência. Então, quando eu entrei, na verdade, foi como última opção mesmo, né? Não foi nenhuma história bonita no sentido assim, quero ser corretora, sonhei em ser corretora. E eu falo que tá mudando muito. E até através do meu sócio mesmo, do Ricardo Martins, hoje eu vejo adolescentes querendo ser corretor. Na minha época, isso não existe, né? Realmente era quem não deu certo, virava corretor de imóveis. Apesar dos salários que, assim, dos valores que o corretor pode ganhar, não era uma opção de ninguém. Mas o que aconteceu comigo foi que eu formei, tinha acabado de formar, e... Você formou em quê? Direito, formei em Direito, assim, aprendi bastante de sinuca, né, na verdade, aprendi ali, sou muito boa nisso, truco, sinuca, essas coisas. Também aprendi muito. E quando eu formei, eu não tinha muito, assim, eu vim de uma família, eu sempre faço essa pergunta pra minha mãe, a gente era pobre ou não, porque se era eu não sentia, mas a minha família, assim, meu pai faleceu como pedreiro, então não tinha condição, a minha mãe sempre trabalhou muito, né, de vários tipos de venda, hoje ela é corretora também, inclusive. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha 2 estágios na faculdade, né? E tinha mais um emprego. E vendia bombom e trabalhava com pesquisa de BGE para poder pagar a faculdade e me sustentar. Eu formei e fui despedida, né, do estágio. Uhum. Não tinha o que fazer, mas de qualquer jeito eu ia ser mesmo, porque eu já tinha sido despedida de todos os lugares que eu já tinha trabalhado. Que eu já tinha trabalhado antes. E aí eu vi num jornal, eu fiquei meio perdida, e aí eu vi num jornal, um dia da manhã, falando que os corretores de imóveis de Brasília realizaram sonhos de vida em 1 ano. Aí eu falei, gente, será que não é... Aliás, antes disso, trabalhei no supermercado, como caixa de supermercado, 3 meses, e não me pagaram. E não me pagaram. Nossa. Aí você entrou com a ação. Ai, não, que ação, não entrei com nada. Aí a pessoa não me pagou, e aí eu fiquei sem grana mesmo. E aí não tinha nada, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu lembro que eu fiquei uns 10, 15 dias em casa, assim, sem entender, porque não tinha... Às vezes tinha um almoço lá em casa, mas se fosse para eu sair para almoçar, eu não tinha dinheiro do almoço, né? E aí eu peguei e vi no jornal falando que corretores de imóveis realizavam sonhos de vida em 1 ano. Eu tinha, na época, um Gol 96, né? Eu gosto muito dessa história do Gol, porque o Gol custava 6 mil. Eu tinha dividido ele em 60 meses, devia 5 parcelas para trás. Então, assim, era uma confusão esse Gol, né? E aí, na época, não tinha smartphone, eu não tinha, pelo menos. Peguei o carro e falei, gente, onde eu parar, eu vou trabalhar. E aí, como corretora, né? Eu falei, a primeira imobiliária que eu ver, eu vou trabalhar. E eu passei na 136 e tinha a Invest Imóveis. Entrei lá e eu não sabia como é que era o critério para poder, poder trabalhar, né? Sim. E aí, como corretor, assim, a porta de entrada é muito larga, né? Então, mas eu não sabia disso. Eu cheguei lá, a mulher falou assim, não, tá contratada, pode começar. Falei, mas gente, né? Parece um sonho. Eu falei, mas eu nem falei nada, né? Ela nem sabe que eu fui demitida de todos os lugares que eu já participei, que eu já trabalhei. E aí, enfim, no mesmo dia a mulher já me pôs num plantão e eu orei demais para que ninguém aparecesse lá, né? Porque eu não conheço nada, não sabia nada. E aí, quando foi 1 mês depois, sem vender nada, sem conhecer nada, a gerente minha da época pegou e falou assim, acabaram de abrir uma imobiliária chamada MyBroker, e eles estão contratando, e eu queria levar você e mais uma pessoa, que era o Vitor Bueno, que é uma pessoa muito querida, que entrou lá na MyBroker na época comigo. Aí eu falei,
até conversei com a minha mãe na época, falei, mãe, por que ela tá me chamando? Se eu nunca vendi nada e tal, talvez isso é até uma cilada, né? E aí chegou lá, eu fui apresentada ao Ronaldo Dantas, né? Que é o fundador da MyBroker. E aí o Ronaldo veio com uma conversa que me fez muito sentido para mim na época. Falou assim, olha, aqui a gente quer trabalhar de forma diferente. Eu abri a MyBroker porque a gente quer focar no cliente, não no incorporador. Então, a gente quer fazer o que é melhor para ele. Nós temos parceria com todo mundo, não tem vínculo com ninguém. Então, você está aqui para atender o cliente, quem faz seu salário é você. E eu lembro que ele me apresentou um empreendimento que, se eu vendesse, eu ia ganhar, acho que era R$6.000. Aquilo, para mim, assim, eu falei, R$6.000 se eu vender isso. Aí eu falei assim, se eu vender 10, você me paga 60? Meio que no desafio, né? Ele falou, pago. Eu falei, meu Deus do céu, achei meu lugar. Né? E assim, eu sempre falo que a história fez muito sentido para mim, que ele falou, quem faz seu salário é você. Eu falei, ué, o chefe não sabe onde eu quero viajar, que bolsa que eu quero ter. Né? Eu acho que isso é para mim. E aí, como corretora, desde o começo, assim, eu tive muito sucesso, né? Eu não sabia que era normal não vender todos os meses. Então, no primeiro mês, faltavam 3 dias, eu morrendo de medo de ser demitida, que eu estava amando aquele lugar. Fui lá, entreguei uma venda, fiz a venda sozinha, sem entender muito. E aí, o diretor na época, o sócio do Ronaldo na época, o Bruno, pegou e falou assim, ué, o que é isso? Eu falei, ixi, vai brigar, né? Fiz alguma coisa errada. Ele falou assim, uma venda? Eu falei, é uma venda. Eu falei, não, ótimo. E eu lembro que aí no 6º mês, um dos diretores da época pegou e falou assim, Mariana, você vende muito. Eu falei, não, eu só vendo 1 por mês. Aí ele pegou e falou, ué, isso é muito, né? Eu não sabia que era normal não vender, eu só tinha medo de não ser demitida, né? Então, e aí começou a minha história, né? Eu fui mudando de vida a partir daí mesmo. Assim, primeiro que eu não tinha noção de dinheiro. Então, assim, eu cheguei a vender nesse mesmo ano, né? No lançamento 6, 7 empreendimentos, apartamentos. Gastei tudo, gente. Assim, eu não tinha ideia. Assim, eu ganhei uma comissão no ano seguinte de R$50.000. Liguei pro meu pai e falei que eu poderia aposentar. Porque meu pai falou assim, por quê? Eu falei, pai, eu ganhei tanto dinheiro. Ele falou, quanto? Eu falei, pai, mas assim, eu não tenho nem sonho desse tamanho. Ele, quanto? Eu falei, 50 mil. Aí ele falou, olha, é muito, mas não dá para aposentar. Então, assim, a minha história da corretagem foi por falta de opção mesmo. Eu tentei trabalhar na Vivo e na Oi. E eles... Na Vivo e na Oi, não era na TIM, não. Na Vivo e na Oi, e eles não me contrataram também como telefonista. Nossa. Então, olha, realmente... São as portas que são fechadas para abrir. Mas eu falo que, assim, eu não era uma pessoa de muita credibilidade profissional. E eu falo que não era porque o mundo era injusto, não. Realmente, eu não era uma pessoa comprometida. Eu era ruim mesmo no que eu fazia, né? E o que você acha? Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho essa história aí, né? Você falou que você foi demitida de vários lugares, né? Vários. Por que você acha que você foi demitida? Você falou, né? Talvez você não era tão comprometida. E o que mudou, assim? Qual foi o estalo para você para mudar isso? Olha, eu lembro de uma vez, eu trabalhava no Detran, trabalhei no Detran numa época, como estagiária, e aí, no primeiro mês, era de atendente ali do Detran. A mulher falou, a gerente na época me chamou todo mundo e falou assim, a Mariana foi a que mais atendeu. Eu falei, nossa, que bom e tal, né? Fiquei muito feliz. Aí ficou por isso mesmo, assim, eu não ganhar mais por isso, nada. E aí depois eu fui, sempre era a última, a que menos atendia, porque pra mim ali não fazia diferença. O que eu acho que aconteceu, Emerson, que na verdade, assim, eu não via diferença em nada que eu fazia, nem na vida das pessoas e nem na minha. Então, eu era descomprometida. E tudo que eu tinha que fazer através de meta, por exemplo, em 2009, minhas amigas, como eu sempre fui bolsista, sempre tive amigas com um poder aquisitivo melhor que o meu. Então, elas iam para o Carnaval de Salvador, 2008, decidiram isso, compraram os ingressos, né? Eu não tinha essa condição, falei, cara, se eu vender tantos bombons por dia até lá, eu consigo passar os 30 dias que elas vão passar e comprar os camarotes do Carnaval de Salvador e tal, e eu fiz. Então, eu acho que eu sempre fui movida muito, assim, por meta. Desafios. Por desafio. E eu não tinha isso aonde eu trabalhava, isso não era muito bem explorado, né? Eu acho que foi isso que mudou, assim. Eu descobri alguma coisa que, se eu fizesse aquilo, alteraria de fato, não só o meu resultado, mas a vida da pessoa, que é o caso do corretor de imóveis, né? E até, assim, a missão da MyBroker, ela já é quase um clichê lá dentro, apesar de eu amar clichê, porque eu sempre acho que clichê tem um porquê, o problema do clichê é que ele desgasta a palavra, né? Então, a missão da MyBroker é transformar a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. E ver isso na realidade, não só a minha, né? Mas a dos clientes também, e hoje dos meus corretores, assim, é muito bacana e acontece diariamente mesmo. Minha vida foi... Eu até falei esses dias num podcast, o ano passado, na verdade, com o Ricardo, eu falei que o Ronaldo não sabia na época, mas ele estava transformando não só
só minha vida, mas da geração que ia vir próxima, né? Realmente, assim, eu acho que foi isso. Foi eu ver alguma diferença naquilo que eu estava fazendo. Isso é importante. Galera, ó, tem uma audiência brutal aí, o Herbert, ele mandou um recado aqui, falou o seguinte, pra quem estiver nos assistindo, deixa o like, né, pô, tem mais de 70 pessoas assistindo aí, somente 17 likes, então senta o dedo no like aí pra nossa live alcançar mais gente, pro nosso podcast alcançar mais gente, e vamos lá, Mariana, e aí você foi pra MyBroker e realmente se identificou com essa carreira aí, você falou questão de meta, né, você trabalha muito isso até hoje? Você bota meta para tudo que você tem? Conta um pouquinho dessa sua estratégia aí. A minha agência, que eu trabalho, que eu tenho a função de diretora, né? Sou sócia de outras, mas a função de diretora é a que mais vende de todo o grupo MyBroker, né? Eu amo meta. Isso, e assim, ali faz muito sentido para mim, porque eu sempre falo, quanto mais a gente vende, são mais vidas transformadas mesmo, né? Então, assim, é mais corretores ganhando dinheiro, pagando conta, vivendo sonhos, mais clientes ganhando dinheiro. Então, assim, eu sou movida à meta. Meu marido até acha engraçado, porque esses dias eu até falei para ele, falei assim, amor, esses dias, assim, faz uns 3 meses, até o final do ano a gente vai fazer um casamento, festa, né? Uma festa de casamento. Nós vamos começar a construir a casa do Platô d'Or. A gente comprou um empreendimento para a gente fazer uma casa em condomínio. Eu quero trocar de carro e tal. Ele falou, tudo isso até o final do ano. Olha aí. E assim, a minha vida é meta. Parece que eu trabalho mais, né? E na minha cabeça eu achei que ele ia se sentir super motivado, né? Ele ficou meio desesperado mesmo. Ficou assustado. Eu só quero meu convite pra festa. Né? A partir de agora, valendo isso, né? A partir de agora. Mas já tô me sentindo convidado. Mas só que meta é uma coisa muito importante, né? A pessoa saber o que ela tem que fazer para atingir algo, né? Eu acho que isso muitas vezes é o que falta para a maioria das pessoas, né? Elas não têm ideia do que elas querem. Não né? tem clareza, não né? Não tem clareza. E assim, na verdade, a meta é assim, o quê e aí você acha como, né? Então, assim, para mim sempre foi mais fácil, eu tinha um porquê ali na frente, igual, por exemplo, o Carnaval de Salvador. Às vezes não é uma grande meta para as pessoas, mas para mim na época era o meu sonho, né? Sim, então, assim, eu tinha um porquê, dei um jeito. Eu lembro que eu fazia bombom de madrugada para poder vender na faculdade, para vender no Detran mesmo. Eu vendi em todos os lugares para poder alcançar a meta. E era engraçado que eu acho que eu tinha de meta, acho que era vender 18 ou 20 por dia. Se chegou no final do dia e não tinha vendido, eu ia nem que seja na vizinhança para eu poder vender, porque era um compromisso, né? Era um compromisso que eu tinha feito. Então, eu levava muito a sério isso. Mas hoje eu acho que é mais do que isso, Emerson. Eu acho que o que falta nas pessoas é desmistificar essa história de propósito. Porque eu vejo muita gente perdida hoje quando fala de eu tenho que achar meu propósito, né? E o que eu sempre falo é que meu propósito eu achei no caminho. Né? Eu fui fazendo e eu achei no caminho. Eu até repostei esses dias um vídeo que eu falo que antes meu propósito era transformar a vida dos clientes. Hoje é dos corretores. Se daqui a pouco eu mudar de função ou de alguma coisa, vai ser um novo propósito que eu vou criar. Então, acaba que a nova geração vem atrás do propósito antes da ação mesmo, né? E isso é um grande desafio. Eu acho que vocês devem passar por isso, igual a gente passa aqui na Blend, o Emerson passa lá. As pessoas são muito imediatistas hoje também, né? Todo mundo quer o resultado da noite pro dia. E as coisas não são assim. Tem um período de amadurecimento, tem tudo isso que precisa ser levado. Acho que esse é o nosso grande desafio hoje. Mostrar para as pessoas que precisa ter compromisso, resiliência e que nada vai funcionar de imediato. Na verdade, assim, Arthur, nada que dá um resultado assim grande, né, que constrói algo, sei lá, um legado, alguma coisa assim, vai ser construído da noite pro dia. Então, assim, existem sim resultados imediatos, mas que vão fazer diferença para você só hoje. Né? Não tem como. Mas isso é todo mundo. Assim, a gente fala muito disso, mas ninguém presta atenção. Quantas pessoas esqueceram dessa parte da construção, né? Querem um resultado para ontem e pronto, acabou. E assim, eu acho que é importante, porque aqui todo mundo tem uma história, né? E a sua história é uma história de vitórias, mas que foram construídas tijolinho por tijolinho. Você não chegou da noite pro dia, olha, agora eu sou dona da MyBroker, agora eu sou diretora. Foi na luta, teve todo um processo, todo um aprendizado. Acho que esse é o nosso grande desafio. Assim. Eu acho que uma coisa está muito, você falou, né, desmistificar a questão do propósito, mas também a questão de, a gente estava num painel sexta-feira passada na PUC, né,
uma comemoração de 70 anos de curso de economia lá da PUC. Eu fui convidado para fazer um painel junto com um amigo meu, inclusive o Jonas Máximo, lá do Max Sushi. E ele falou algo que é muito interessante também, né? Que eu acho que vem muito de acordo com o que você falou. Tipo assim, hoje se vende uma ideia que você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Nossa. Né? E o que você acha disso? Antes de eu emitir minha opinião, mas eu já vi que você fez uma cara assim. O que você acha dessa? Descubra o que você ama trabalhar e você nunca mais vai sofrer na sua vida. É exatamente essa história do propósito. Mesma né? coisa, então, né? assim. É a mesma pegada. Não existe um trabalho que ele te traz só prazer, né? Que te traz só coisas boas. É claro que o que você procura é que o resultado a longo prazo seja algo prazeroso, algo bom para sua família, né? Mas, assim, trabalhar com o que você gosta, for pensar bem o que você gosta, normalmente, ainda mais os jovens de hoje, assistir Netflix, jogar videogame, jogar bola, né? Então, assim, a não ser que você tenha um talento igual o do Neymar, né? Não tem como a gente pensar, vou trabalhar com o que eu gosto, né? Desde o princípio. Começa a gostar no caminho, até porque o gostar, ele é bem treinável, né? Se até o paladar, que é algo físico, dá para treinar, imagina, assim, o sentimento aqui, é bem tranquilo mesmo. E foi engraçado, né? Porque a gente estava lá palestrando, né, pro pessoal de economia, era um painel de empreendedorismo. Na verdade, não foi nem uma palestra, né? Foi um painel, um debate e tal. E a gente foi batendo nessas teclas e a ideia lá do painel era os desafios do empreendedorismo, né? E eu brinco que eu bati muito lá nos meninos. Né? Me conta. Aí chegou lá no final, né? Assim, abriu pra pergunta, né? Aí uma menina levantou a mão assim, falou assim... Mas tem algum lado bom de ser empreendedor, Emerson? Falou, mas eles pediram pra gente falar os desafios do empreendedorismo. Eu tô colocando todos aqui. Eu acho que os meninos assustaram um pouco. Mas é porque, assim, eu acho que a gente tem que parar de romantizar mesmo, sabe? Assim, trabalhe com o que você gosta. Descubra o seu propósito. Não sei. E não é assim, né? Assim, na verdade, não é assim, né? Você acha o seu propósito no caminho, como você falou. Você começa... Ou não. Ou não. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vai trabalhar mesmo assim, né? Então, bota mais cerveja. E aí, a gente tem que desmistificar mesmo isso, né? Porque tem muitos, eu chamo, né, de empreendedores de palco. Né? Aquela pessoa que nunca empreendeu na vida. Nunca fez nada. Tá ensinando os outros a empreender. Tá falando que é bonito, tá falando que é legal, tá falando que não dói. Mas não viveu no... Sem querer causar polêmica, é o formado em administração, né? Então, assim, você vai contratar um formado em administração, só porque ele é formado em administração, para poder administrar sua empresa? Não, é no dia a dia, né? Na hora do vamos ver. Mas o que acontece, esse negócio de faz o que você gosta, né? Você tem que, enfim, achar o propósito antes de fazer, acaba que forma uma geração de fracos mesmo, né? Eu que tive um processo de amadurecimento muito forte dos últimos 5 anos para cá, faz muito pouco tempo, eu vi que quanto mais a gente faz o que a gente não gosta, mais controle a gente tem sobre a gente mesma. Essa história dos coaches de banho frio e tal, ele tem um porquê. É você se contrariando ali, falando quem manda é você, né? Quem manda em mim sou eu, né? Sim. Então, hoje em dia a gente quer... quero dormir mais um pouquinho, durmo mais um pouquinho. Quero assistir Netflix até mais tarde, faço isso também. Quero tomar banho quentinho, tomo banho quentinho. Então, você se contrariar por um tempo vai fazer com que você tenha controle sobre você, né? Vai fazer com que você tenha a força, assim, a autoconfiança, ela é construída através de coisas que você faz para que você tenha confiança em si mesmo. Não é você no espelho, tem que ser autoconfiante, tem que ser alguma coisa, né? E não tem jeito, né? As piores experiências da gente nos forjam, eu acho, da maneira mais... Assim, isso pro bem e pro mal, muitas vezes, né? Mas eu acho que tem aquela velha frase, né? Que fala assim, que os piores professores são aqueles que mais te ensinam, né? E tal. Mas eu acho que na vida é muito isso mesmo, né? As situações mais difíceis que a gente passa, elas sempre nos ensinam algo, né? Então... Eu até ouvi uma frase esses dias... Eu, como mãe, né, de um bebê, eu estudo muito sobre educação de filhos, e uma das pessoas estava falando assim, quer um filho forte, frustre ele, né? Com certeza, como mãe, é muito difícil você pensar nisso, mas se não existe outro caminho, tem que ser esse mesmo, né? São as situações difíceis mesmo que forjam a gente. Ô, Samuel, cara, eu recebi uma mensagem aqui do grande Zé Divino. Ele não tá conseguindo comentar no nosso chat, cara. Ele quer fazer uma pergunta. Mas vamos lá, Olha aí se tá acontecendo alguma coisa para mim, por favor, Samuel.
A melhor diretora do Brasil. Oh, Fernando Bueno. Sabe tudo e mais um pouco. Meus meninos são puxa-saco, meu. Vocês estão por Crislane fora. Lourenço, a fera do mercado imobiliário. Daniel Gonçalves Pedro, boa noite. Crislane de novo, essa é Grande minha abraço, Daniel. Essa é minha chefe. Flávio Tito, personal broker. A história da Mariana é um combustível constante, ó. Gisele Fleury, a Mari é uma inspiração para todos nós. Flávio Tito, de novo, incrível a quantidade de informações que ela transpassa para sua equipe. Maravilhosa. Ana Cristina Moreira falou aqui. E Luciano Pinheiro, a brava do mercado imobiliário. Oi. Sempre essa... Meus A equipe meninos tá são em peso, né? puxa-saco. Mas vamos falar de equipe aí, né? Hoje são quantos na sua equipe? Assim, eu tenho 6 agências, né? E aí, na que eu atuo é a Marista e a Buena Vista, né? Aqui A de Marista Goiânia. é aquela da da Ricardo Ricardo Paranhos, né? Então, a gente tem mais ou menos 100 corretores. Na Buena Vista temos em torno de 100 35, 40 corretores, E o 100 respondendo diretamente para você. eu tenho uma equipe de gerentes maravilhosos, né? Tem meu sócio, o Hugo também. E aí, assim, todos direto com a gente mesmo. Os gerentes, né? E os corretores. Mas, assim, eu gosto muito de estar presente na vida deles. E uma das coisas que eu mais amo, esses dias eu postei alguma coisa e um monte de corretor meu comentando mais ou menos o que eles estão comentando aqui. Eu falo de puxa-saco, mas vocês não fazem ideia o quanto isso me deixa feliz. Porque me distancia do coach de palco que você falou agora, né? Então, assim, se eles estão no dia a dia e têm visto isso, realmente é o que, para mim, é o que faz sentido, né? O que eu falo, eles veem na prática, no dia a dia, né? Mas eles são maravilhosos, são meio puxa-saco também. Ótimo. Mariane, vamos lá. Os grandes desafios que você tem até chegar aqui. Vamos lá, você começou como corretora de imóveis vendendo 1 por dia. Teve um momento que você teve uma transformação. Teve. Quando foi esse momento? Como é que aconteceu? Vamos até chegar na MyBroker aí, a sócia. Na verdade, assim, como corretora, como eu entendi que eu fazendo uma venda ali, eu ia fazer o bem para o cliente e eu ia ganhar dinheiro com aquilo, então realmente eu fui uma corretora que eu vendi bastante, fui campeã vários anos ali da MyBroker como corretora. Só que eu nunca tive uma educação financeira, assim. Até eu falo que umas coisas tristes, né, foi que meu pai faleceu antes de eu contar para ele que dinheiro não era ruim. Porque quando eu comecei a ganhar, meu pai falou assim, cuidado que você está ganhando dinheiro, né? Então, assim, seria maravilhoso eu poder ter ensinado isso para ele, mas não tive tempo. Mas, enfim, e aí eu gastava todo o dinheiro, nem sei como é que eu gastava, gente, assim, não tenho ideia mesmo, torrava. Precisa conversar. Hoje em dia, a minha vida é outra. Só que a minha maior dificuldade ali era eu entender, assim, como que eu iria fazer que aquilo durasse a longo prazo. Porque eu estava vendendo todo mês, mas eu não entendia, assim, e aí, o que eu vou construir com isso daqui? Como que eu posso transformar isso em algo maior, né? E, claro, assim, dificuldade de corretor, e eu vejo isso na pele hoje dos meus corretores, venda caindo, né? Cliente que emite contrato e acaba não assinando. Só que parece que eu ainda não entendia que o processo é muito mais completo, né? Hoje eu ensino muitos meus corretores, e eu tive um mestre maravilhoso, Ronaldo Dantas, assim. Eu falo que eu não posso deixar de falar do Ronaldo, porque ele foi a ferramenta de Deus mesmo na minha vida, do Senhor na minha vida, para poder me apresentar a MyBroker, e a maior parte do que eu sei hoje é por causa dele, né? Mas, enfim, então, na hora do dia a dia, eu não entendi aquilo a longo prazo, como um todo. Tanto que em 2016... Aí eu virei gerente, em 2015. Era uma boa corretora, sabia lidar com pessoas, virei gerente. Fui uma péssima gerente, talvez uma das piores que já teve mesmo. E aí, voltei para corretagem, né? O Ronaldo conversou comigo, voltei para corretagem. Depois virei gerente de novo, fui uma boa gerente. Em 2016, o Ronaldo estava quase assim para fechar a MyBroker. E eu sempre tive um sonho de aprender inglês. Então, eu falei, eu vou fazer um intercâmbio na Austrália. E, na época, o Ronaldo até conversou comigo. O Vitor comprou uma parte da MyBroker, hoje ele é sócio da marca também. Falou assim, vocês não querem comprar e tal? E eu falei, não, quero ir para a Austrália, né? Tanto que, quando eu voltei, os meninos até, pra você pensar bem, ficaram milionários e eu casei, né? Compensou para mim. Foi bom para mim, né, gente? É isso. Foi aí que o Patrick entrou. E aí, eu fui para a Austrália, fiquei uns anos lá.
descobri que o que eu era boa mesmo é na comunicação e imagino que vocês fazem isso, ou fazem hoje em chinês. Vocês seriam bons? Porque Pois é. Pois é. Lá passei muito perrengue, né? Eu virei faxineira, aí, assim, tinha umas partes bem ruins, mas que me forjaram demais, que eu limpava um freezer de madrugada, um freezer de padaria, então você entra dentro do freezer, né? Então era muito frio, só que eu ganhava 3 vezes mais para poder limpar o freezer, né? Eu ganhava por hora de madrugada, limpava banco de madrugada, só que era nesses momentos que eu ouvia podcast. E na época eu inculquei, não sei nem se isso é polêmico ou não, mas é a realidade, né? Eu inculquei muito com o Olavo de Carvalho. Então ele me ajudou demais no meu processo de amadurecimento. Né? Então eu lembro que tinha hora que acabou o freezer e eu queria continuar limpando para eu terminar de ouvir o que eu estava ouvindo na época, né? Olha só. E aí depois eu fui entregar pneu e eu ganhei muito dinheiro entregando pneu. Quanto mais pneu eu colocava no carro, maior era o valor que eles me pagavam. Então eu enchia de pneu até em cima de mim, assim, né? Para poder transportar o pneu de um lugar para o outro. Depois disso, trabalhei com o pessoal de intercâmbio lá também. E aí eu virei corretora lá. E aí, quando eu virei corretora, eu já estava com meu marido, a gente já estava junto, já morava com ele. Eu perguntei ela sobre imóveis da Austrália. É muito diferente. Aqui, é muito diferente. Uma das coisas engraçadas, não sei nem se é disso que ele quer que eu fale, mas, gente, lá você não procura o comprador, você procura o vendedor. Porque, assim, gente para comprar tem gente do mundo inteiro. Então, eu cheguei na imobiliária, o dono da imobiliária, ele chama Arthur Conias, né? Ele me deu uma lista de comprador. Eu falei, eu sou a preferida, tô rica. Pensei, deu bom, né? Aí eu descobri que, na verdade, a gente tem que achar alguém para querer vender. E o que a gente faz lá é ir de porta em porta, pedindo, assim, convencendo a pessoa de sair de casa. É tipo isso. Tem a lista ali do bairro, que é 1 milhão de pessoas procurando aquele bairro. Só que eu ia de porta em porta, e como que a gente chama aqui para ir nas casas das pessoas? Chega na casa da pessoa, o que você faz? Se você não vê uma campanha, alguma coisa, o que você faz? Bate palma. Então eu fazia isso, né? Então eu chegava, bate palma. E aí toda vez que alguém saía muito bravo comigo. E eu não entendia. Eu falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa. E eu sorrindo, né? Ali não dava bom. Anos depois, quando a gente já estava morando aqui, eu vou voltar depois para o pessoal da Austrália, o meu marido, um dia na casa da minha mãe, chega alguém batendo palma. Ele falou, por que todo dia... O que é isso? O que acontece? Eu falei, uai, como é que chama lá na Austrália? Ele falou... Vai até a porta e bate. Eu falei, se a pessoa entrar até a porta lá de casa, arma, né? Socorro. Aí ele falou, bate palma. Eu falei, mas eu fazia isso na Austrália. Ele falou, por isso que o pessoal era grosso com você. Que grosseria, que loucura chegar na casa dos outros batendo palma, fazendo barulho, eu não sabia. Eu já aprendi, nunca vou bater não palma, existe isso, né? Enfim. E aí virei corretora. Obrigado pela dica. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei de férias com meu esposo. Mas vamos lá, deu certo vender imóvel lá? Não. Gente, meu forte é a comunicação. E o meu inglês, vocabulário, assim, hoje eu falo bem, mas o meu vocabulário não é o mesmo daqui, né? Então, o sorriso ali não adiantava. Então, não resolvia muito. E assim, lá são costumes muito diferentes. 6 horas da tarde, por exemplo, aqui é o melhor horário para ligar para o cliente. Lá já aconteceu de ligar às 6h40 e o cliente falar assim, eu estou jantando com a minha família, você nunca mais me liga. Porque lá, assim, 6 horas, a cidade acabou, né? O shopping fecha às 5 horas da tarde. Então, assim, é muito diferente o costume. Então, não deu bom. E eu vim para o Brasil de férias. Mas vamos lá, só por curiosidade, você conseguiu vender algum? Terminei uma negociação lá, só que eu não tive tempo, porque já estava marcada a data de eu vir para o Brasil, de concluir e assinar o contrato. Mas foi assinado, sim. Foi assinado, mas eu não estava lá, né? Lá mas deu certo. É igual lá nos Estados Unidos, aí tem a Open lá no dia. Que tem, todo mundo vai o Open House é super legal. Você já assistiu aquela série? Não sei se já assistiu, tem uma série de corretor. Provavelmente não, né? Quem assiste é a gente. Suits. Não, eu amo Suits, né? Me forjei no Harvey, viu? Eu amo Suits. Mas enfim, é uma série de corretores e lá mostra isso, né? Um Open House, aí vamos supor, você quer vender sua casa, aí você prepara um café da manhã, uns drinks, alguma coisa. E é muito legal, é assim. A gente podia fazer isso no Brasil, hein? Eu ia visitar todas as casas. Não, o problema do Brasil é isso, né? Vai todo mundo passando os lugares pra tomar um drink, né? Comer. É tipo isso mesmo. Festa! Arthur, você vai vender sua casa lá, cara? Eu quero ir lá só pra fazer o Open House. Não, mas eu tô precisando do Open House. Se você quiser que eu vou na Amanda, sua... me ajuda aí, Amanda.
Ó, se alguém tiver precisando vender casa ou apartamento ou comprar, inclusive, eu tenho uma série de corretores aqui para poder indicar, viu? Olha aí, ó. Mas vamos lá. Aí você voltou pro Brasil. De férias. De férias. De férias com o meu esposo. Na época a gente não era casado ainda, mas já morava junto. E aí, quando eu voltei, eu fui Aí, numa... ó. Que isso, mas já botou no... Eu na Austrália. Ah, na Austrália. Eu na Austrália. O Samuel Que é uma das ninja. casas que eu limpava, né? Tipo isso. Você caiu sem querer. Caiu sem querer. Não, era de um amigo nosso. Lá era muito fácil alugar apartamento em frente à praia. Eu morava num apartamento em frente à praia, paga por semana, né? E aí dividia quarto com 10, 20, 30 pessoas. Acho que você pode subir que essa Mariana é da outra vida, né? Faz muitos anos que não é essa Mariana mais. Essa combina mais com a nova Mariana. Enfim, Aí, ó. Ó o neném. Olha aí. Família, linda. Ó, o Patrick é forte. Minha família maravilhosa. Tem uma galera falando aqui, ó. Mariana, queria conhecer mais sobre o modelo de negócio da MyBroker, Alessandro Magno Belisário. O que você acha que a MyBroker tem de tão diferente, assim, das outras? Porque, né, pelo menos quando a gente entrevistou o Ronaldo aqui, ele falou que era a imobiliária que mais cresce no Brasil. E hoje, pela Zap Imóveis, foi considerada a melhor imobiliária do Brasil, ano passado. A gente ganhou o título de melhor E o que você acha que é tão diferente? A gente já ouviu o Ronaldo falar sobre isso, e o Hugo, qual que é a sua opinião? É engraçado porque, mais uma vez, parece clichê, mas a gente que vive na realidade, assim, a preocupação de todas as pontas ali com o corretor, né, com a vida dele, com quem ele é, com onde ele quer chegar, eu acho que isso faz muita diferença. Assim, eu nunca trabalhei em outra imobiliária, né, mas eu trabalhei 20 dias, 30 dias, mas quando outros corretores vêm de outra imobiliária, o que eles mais falam pra gente é assim, cara, eu não sabia que você, no primeiro dia, saber meu nome, o que pra mim faz total, assim, nem faz sentido ele falar isso pra mim, né? Mas, assim, eu quero saber quem é ele, o gerente tá ali se preocupado com o corretor mesmo, né? Bater meta ali só faz sentido se... primeiro que uma das coisas que eu faço, eu não coloco uma meta. Quem coloca a meta ali é o corretor. E aí o gerente, através dos corretores, coloca a meta que passa pra gente a meta. Então, assim, a meta ela é baseada no que o corretor precisa para a vida dele. Porque ele não vai correr atrás para poder bater a meta da empresa. Vocês entendem? É muito vago isso. Mas a meta dele, da vida dele, para trocar de carro, para poder comprar outra casa, ele vai. Então, eu acho que é o cuidado com as pessoas que a gente tem mesmo. Faz toda a diferença. E você falou que você não foi uma boa gerente no primeiro, depois você foi uma boa gerente. Por que você não foi uma boa gerente no começo e por que você virou uma boa gerente depois? O que mudou? O que mudou? Pouco polêmico. E aonde que você errou? Né? Porque assim, eu vi você falando assim, eu era uma vendedora, uma corretora muito boa e virei gerente. Isso acontece mais, né? Os melhores vendedores. Os melhores vendedores viram garçom, vira maître, vendedor de loja, vira gerente, não sei o quê. Isso acontece mais. Aí você perde o melhor vendedor e ganha um péssimo gerente, muitas vezes. Exatamente. Né? Porque às vezes perde até a pessoa, né? Perde até a pessoa. Né? Porque nem sempre tem essa oportunidade que você teve de voltar. Porque às vezes você subiu a pessoa de cargo, como é que você vai descer a pessoa de cargo? Ela mesma não se sente mais pertencente ali. Então, assim, mas por que você acha que você foi uma má gerente e depois você virou uma boa gerente? Qual foi a diferença? Olha, quando me voltaram para a corretagem, o Ronaldo, eu realmente, assim, se não existisse a fidelidade, a lealdade que eu tinha com o Ronaldo e tudo que tinha construído, provavelmente eu teria saído porque eu me sentia deslocada ali mesmo, né? Porque, assim, de repente eu tenho uma equipe, de repente eu sou sozinha, não cuido de ninguém, você se sente até rebaixado, assim, eu falo pelo ego, essas coisas, né? Mas, depois que eu troquei de gerente, corretora, virei gerente de novo. Fui uma boa corretora, fui uma boa gerente, mas por números. Porque hoje eu vejo que a minha realidade, eu não era uma boa gerente. Hoje eu sou uma boa líder, mas eu não era. E o que mudou muito foi o meu processo de maturidade, que não tem nada a ver com a idade. Não tem nada a ver, assim. Eu já tinha 20 tantos anos, tinha 26, 27 anos, né? O negócio é que eu fui atrás de ser uma pessoa mais madura. E, assim, no sentido de não me ofender, de entender que as pessoas vão falar mal e que isso não é um problema, até porque você tem lados ruins mesmo. Sim. Né? Então, assim, não faz sentido eu querer agradar todo mundo. Hoje eu falo muito para meus corretores que meu objetivo não é que eles gostem de mim. Meu objetivo é mudar a vida dos caras. Se eles gostarem, lucro. Né? Deus é muito bom e acaba que os meus corretores gostam de mim. Mas, assim, eu não tô ali para
para ser amada, eu tô ali para fazer a diferença. Sim. E eu não tinha esse sentimento. E como mulher, e assim, por isso que eu falo que é um pouco polêmico, acaba que a gente tem um sentimento que todo mundo leva pro lado bom, mas eu não acho bom hoje, né? Que é o de maternidade, maternal, né? Ser maternal é bom quando você tem um filho. Se você não tem filho, não é esse tipo de sentimento que você tem que levar para a gestão, né? Então, assim, esse sentimento maternal tem tudo a ver com controle, tentar ter controle de tudo, que é isso que mamãe faz, né? Então, e dentro de uma gestão, não é assim que deve agir, né? Até porque você vai abafar grandes talentos. Então, assim, foi o processo de maturidade que mudou a minha forma de lidar com os corretores, sem dúvida. E aí, vem uma coisa que eu imagino que vocês nunca ouviram falar, e acho que não é o momento da gente falar disso, mas que são as 12 camadas da personalidade do Olavo de Carvalho. Meus corretores já ouviram falar demais, porque eu falo muito. E existe uma camada dentro dessas 12, que é a quarta, e falam que o brasileiro ele está preso nessa camada. Teoricamente, essa camada é a camada do adolescente, do autorreferente. Em outros países, as pessoas evoluem naturalmente. Aqui no Brasil, assim, realmente, pela estrutura, a gente nunca teve guerra, a gente nunca teve grandes problemas, né? Pela estrutura do dia a dia, a gente fica preso nessa quarta camada, que é a camada do eu quero ser amado, né? Do autorreferente mesmo. Ela olhou desse jeito, é por minha causa, enfim. Então, o meu processo de maturidade teve a ver com um curso desse de camadas mesmo, uma imersão, e isso me tornou uma melhor líder. E para mim, o que é ser um bom líder, né? É olhar para a pessoa como pessoa. Se eu tratar todo mundo igual, eu não estou olhando para ele como um indivíduo, estou olhando na massa. Sim, muitas mães falam assim, né? Mesmo, criei tudo igual e um deu certo. É porque criou tudo igual, se são todos diferentes. Como é que você vai criar tudo igual, né? E isso, assim, até é uma grande experiência que a gente passa, né? Eu tenho 2 filhos, o Rafael e a Maricília. Meus amores, assim, 2 crianças fantásticas, mas completamente diferentes. Sim. E não tem como tratar os 2 iguais, assim, sabe? É impressionante. E olha que a gente tenta criar igual, viu? Mas o ideal é que não crie igual mesmo. Pois é. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o Estevão, né? Que mora comigo, meu irmão. Maravilhoso, tem 12 anos. O Estevão é uma criança, um adolescente totalmente diferente do que eu fui, né? Ele é muito obediente, ele faz tudo dentro da linha. O que a gente precisa, às vezes, despertar nele é muito mais segurança de tentar desafiar alguma coisa do que uma obediência calada, né? Sim. Então, diferente de mim, que era uma adolescente muito difícil, né? Nossa. Ali tinha que pôr nas 4 linhas mesmo, dentro das regras. Tem o livro, né, que é Descubra os Seus Pontos Fortes, que é do Instituto Gallup, né, que ele fala exatamente sobre isso. Os melhores gerentes e líderes... Profundo, cara, faz tempo que eu li esse livro. Nossa. Aí numa palestra, alguém falou desse livro, eu lembrei. Ele é muito bom, chama Descubra os Seus Pontos Fortes. Aí ele fala exatamente isso, que os melhores líderes do mundo, eles fizeram uma pesquisa com 10 mil empresas lá e tal. E a característica dos melhores líderes é o seguinte: você tratar diferente os diferentes. Né? Você entender que as pessoas são diferentes, né? E que se você tentar tratar elas iguais, você está deformando até a personalidade da pessoa. Você está tirando. Muitas vezes, o que acontece? Vamos supor que na Blend, você vai contratar alguém, um assessor, porque ele é muito bom, porque ele é fera, não sei o quê. Mas aí você quer que ele entre na sua caixinha. Né? Você está abafando. Aí você abafa os talentos que ele tem. Então, assim, é algo que realmente faz muito sentido, essa questão de você tratar diferente os diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Não, e é engraçado, porque você falou isso ontem, um corretor meu, maravilhoso, o Pedro, ele falou assim, Mari, eu vi o Joel J falando um negócio que você fala. Eu falei, os caras estão me lendo, né? Aí você tá falando aí, tá vendo? O autor do livro foi ver antes o que eu falava para os meninos. Mas brincadeiras à parte, hoje a gente tem grandes talentos totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, uma das corretoras destaques, assim, referência até do nível nacional mesmo, é a Adriana Ferreira, né? Uma corretora, assim, chega, destrói meta e tal, e tudo que põe para vender ela vende muito, os clientes são muito apegados a ela, e é uma pessoa que não faz sentido eu tratar diferente, não no sentido de tratar melhor ou pior, mas tratar igual, aliás, outros corretores que às vezes não têm metas tão ousadas. Né? Então, assim, é entender o perfil de cada um. Na verdade, assim, é até injusto eu citar somente uma corretora, porque eu tenho excelentes corretores que trabalham comigo e cada um, hoje, eu tento entender a realidade do indivíduo mesmo. E cada um tem seu tempo também, né?
Cada um tem seu tempo. E seus sonhos. Sim, Por que, que o cara é sonhos, obrigado a querer uma Mercedes? Às vezes ele quer ficar com um Gol pro resto da vida. Tá entendendo? É errado? Não é. Não, tá certo. Então, assim, é os sonhos deles mesmo que Exatamente. estão ali pra trabalhar. E dentro disso aí que você acabou de falar também, tem muita questão daquilo que a gente está falando do propósito, de empreender, de fazer o que gosta. Também tem muito disso, né? Tipo assim, às vezes a gente fica, né, que vai falar, palestrar e tal, fala assim, você tem que crescer, você tem que ser líder. Às vezes a pessoa não quer ser líder, Não, às cara. vezes não. E tá tudo certo. Não tem perfil para ser líder, né? Aí eu falo sempre, né, de uma figura que todo mundo vai no KTRT praticamente conhece, é o Cornélio, né? Cornélio é nosso líder de serviços gerais lá. Ele é serviços gerais nosso há 25 anos. Né, da limpeza e tal. Ele nunca quis ser cominho, garçom, cozinha. É o que ele quer É o que ser. ele quis. Então, assim, ele é um bom profissional naquele... É ótimo profissional naquilo que ele faz. Às vezes, se a gente tivesse tentado fazer outra coisa, não era para ele. Então, assim, a gente precisa de pessoas que querem crescer, mas eu acho que toda empresa precisa de Cornélios também, entendeu? Com certeza, Né? com certeza. Porque senão todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser foda, e aí? Quem é que cadê- vai fazer o básico, o operacional? O operacional, entendeu? exatamente. Então, eu acho que isso faz muito sentido mesmo. E aí tira o lado maternal, que é impor o que eu quero na vida das pessoas, né? Então, assim, mais uma vez, isso que você falou faz total sentido. Às vezes o corretor, ele quer ser corretor pro resto da vida. O meu papel é fazer dele o melhor corretor, então, pro resto da vida. É né? isso. Então, é isso. Assim, eu não quero ser gerente, não quero ser... Porque aí perguntaram da estrutura da MyBroker, né? Hoje a MyBroker, assim, ela tá em franca expansão porque nós formamos sócios dentro das lojas. Então, assim, o gerente... Eu não tenho gerente de mais de 3 anos, por exemplo, porque esse gerente virou sócio. Então, eu tenho, por exemplo, o Ricardo Viana, o Borges, o Edvan, eles eram gerentes nossos e hoje são 2 sócios de Brasília, outro está lá em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente hoje é um corretor de destaque que tem interesse em ser gerente, né? A gente forma ele como líder para que depois ele seja formado, para que ele, se ele tiver interesse, ele seja um diretor, para que a gente possa abrir uma empresa, uma loja com ele. É assim a estrutura da MyBroker, né? A gente pensa muito assim também. Eu acho que, na verdade, aqui na Blend a gente tem uma visão muito parecida. A gente não quer funcionário. A gente realmente quer o próximo sócio. Mas a pessoa tem que querer também, né? E Não querer adianta- mais que a gente. Não adianta só a gente querer. Esse é um grande desafio. Mas muito legal isso. E aqui, ó. Tem muita gente como... Você quer que eu leia ou você vai ler? Não, Ó, só alguém vou falou, colocar... às vezes ele quer um Corsa turbinado, é isso mesmo. Danoso. Ó, Patrick, vai, fecha o Instagram agora, ó, Herbert. Já fechou. A gente deu uma dura nele aqui, Patrick. O que aconteceu? Ó, o Instagram. Ai, Fernanda Broli, muito legal saber da sua trajetória, construindo meu propósito aos 40 anos. Mãe de 2, após 13 anos parado, iniciei há 2 meses e tive o prazer de ser campeã de vendas do primeiro fechamento da Que loja de bacana. Jundiaí. Que história Parabéns. massa, Fernanda. Parabéns mesmo. Muito bom, Fernanda. Obrigado pela audiência. Alessandro Maia Belizar, peça para ela falar sobre as formas de contratação de pessoas lá na Austrália. Pagam por dia? Pagam por dia para... Lá na Austrália, se as pessoas contratam e são pagas por dia? Não, na verdade, na Austrália funciona um pouco diferente. O processo para virar corretor, ele é bem mais difícil. Eu tive que passar por 10 provas, testes, eu posso falar assim, e ouvir um CD, na época era um CD mesmo, um CD durante uma semana, com todo o conteúdo para eu poder fazer essas provas. Então, aí chega lá, eles pagam um salário... Mas eu acho que tá perguntando porque você falou que limpava o freezer à noite, se esse pessoal pagava por dia. Eu acho que é isso que ele tá perguntando, não sei. Você recebia por dia? não. Eu pagava na semana, mas por hora. Entendi. Lá é por hora, né? Não tem contrato trabalhista, não tem férias, não tem nada disso. E eu acho que isso é o futuro, viu, Mariana? Se Deus quiser. Né? Eu tenho uma Não, história... assim, eu acho que Deus quer, mas o povo quer. O povo tem que assim, ó, entender. Não, mas assim, hoje você não encontra funcionário para trabalhar CLT. Mas deixa eu te falar, faz muito mais sentido para um funcionário. Por exemplo, eu tenho um amigo lá, ele chama Luke, ele é pedreiro lá. E na época meu pai era pedreiro aqui. E o Luke falando que ele queria
direitos trabalhistas igual tinha no Brasil. E aí eu peguei e falei assim, nossa, Luke, lá realmente é maravilhoso. Assim, meu pai tem férias, ele tem 13º, ele trabalha só, acho que era das 8 às 6, ele tem sábado, ele tem domingo, as férias dele são remuneradas. E ele falou, não, tá vendo? Eu falei, quanto você ganha, Luke? Eu já sabia, né? O Luke ganhava $12 mil por mês, né? E aí eu falei, e meu pai ganha, na época eu acho que era R$1.000, né? Então, eu vou pôr o valor de hoje, né? Meu pai ganha R$1.200, né? Isso transformando em dólar de $300, eu falei, né? Ele falou, por hora? Eu falei, não, por mês mesmo. Nossa. Então, acaba que assim, é claro que é uma discrepância muito grande, né? Claro que não vai chegar nesse valor, mas quanto mais dinheiro, assim, o custo do trabalhador é muito maior, né? Pro empregador. Então, acaba que compensa mais para ele, não pro empregado, eu falo, não ter esse tanto de direito e fazer o que ele quiser do dinheiro dele, né? Grande Ronaldo Dantas, ó, tá na nossa audiência aí. Que orgulho da minha sócia. Que aula. Tá aí na audiência. Ele já ouviu essa história 1000 vezes, mas o Ronaldo é o cara. Ronaldo mesmo. tá devendo uma visita aqui na Blend, hein, Ronaldo? Ficou de Gente. voltar, não ficou? Então, tá devendo uma visita. Já foi lá no Cateretê, viu? Aí, Foi lá aqui ele não voltou, olha só, olha. Foi lá, almoçou lá, comeu uma delícia Cateretê, adorou, inclusive. Mas vamos falar pode ser no almoço no Cateretê, não tem problema não. A gente pede um delivery do Cateretê pra cá. O que mais temos aí, ó? Patrick já falou, Tayane Costa, Mariana Inspiradora. A Thay, a Crislane, a Ana Júlia, Galera. a Nusca, assim, a melhor gerente, eu falo de resultado mesmo, não é só de sentimento, né? Da My Broker hoje, a Nusca de resultado, maravilhosa mesmo. Me contrata, Mariana, vou embora pra Goiás. Danuso Ferreira. Vai, Danuso. Manda o currículo aí. Pode mandar aí. A porta de entrada da corretagem continua sendo muito, muito larga, né? E muita gente fala assim, eu acho que tem que afunilar, acho que tem que diminuir. Eu não concordo. Eu acho que, assim, tem que, assim, até porque talvez eu me coloque no lugar, né? Se fosse uma porta muito difícil de entrar, eu não teria entrado. Eu acho, assim, que o mercado mesmo, ele espelhe quem não é bom, quem não sabe fazer, né? Concordo, Não mas tem... a seleção natural. É, né? a seleção natural, ela ainda opera sobre todas as coisas, né? Então, não tem essa de afunilar o mercado, não. É verdade. E eu acho, assim, que essa questão, né, que você acabou de falar... Várias profissões falam assim, né? Tem que ter regulação de tal profissão. E, cara, quem regula é o mercado. É o mercado. Se você é bom, você continua. Se você não é bom, você vai ser... mas tem os picareta. Cara, qual profissão que não tem picareta? Qual a profissão? Né? Qual profissão que não tem gente enganando os outros? E não é o registro ou a regulação Exatamente, que vai mudar o caráter do cara. né? Médico, né? Vamos pegar médico, né? Quantos casos de médicos mau caráteres e tal, que já aconteceu. E tem lá o registro, você tem que fazer 1 milhão de provas, 1 milhão de anos de curso e tal, e mesmo assim, né? Então, você tentar regular a força, eu acho que é algo que realmente Não muito... funciona. Não funciona. Não funciona mesmo. Não funciona mesmo. E o que você acha que é o futuro da My Broker aí? Porque eu fico vendo, né, você, o Ronaldo, o Hugo, né, eu acompanho muito o Instagram de vocês e eu vejo que vocês investem demais, né, na capacitação de pessoas. Né? Eu até, conversando com os gerentes esses dias, eu falei que, na verdade, a My Broker ela é uma escola que vende, né? Não, porque, assim, a gente tem academia de vendas a cada 3 meses, que são 2 dias que a gente para poder treinar mesmo, para poder estudar. A gente tem, a gente faz nas agências, né, Universidade My Broker, 1 vez por semana. Nós temos a reunião geral com treinamento técnico motivacional toda terça-feira. Então, assim, a gente está ali para capacitar. E uma das coisas que eu gosto demais, que o Ronaldo sempre respondeu, é que perguntavam assim, você não tem medo de treinar tanto o cara ser tão bom e sair, né? Ele falou assim, pior vai ser se ele for ruim e ficar, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente entende que a My Broker ela é feita para poder formar grandes profissionais, né? E que se eles tiverem que sair, assim, é uma pena, a gente sempre quer muito que o corretor, que a pessoa fique, mas se tiver, assim, que Deus abençoe, né? E tem o caminho dele, cada um tem o seu mesmo, não é um problema pra gente, não. E eu tava vendo um palestrante esses dias, e ele falou algo que eu lembrei muito dos corretores, né? Ele falando o seguinte, que na década de 90, você tinha que ter um curso de datilografia, né? Para entrar em várias funções, em várias empresas. Na década dos anos 2000, você precisou aprender informática, Excel, Word, não sei o quê. Hoje, você tem que aprender a fazer um curso de vídeo no Instagram, você tem que aprender a fazer um curso de lives, não sei o quê. Verdade. Porque, e é sério isso, né? Quem não souber fazer esse tipo de coisa daqui 4, 5 anos, vai estar fora do mercado, né? Porque é algo que hoje é imprescindível. E eu vejo que o mercado dos corretores imobiliários, talvez muito...
seguido pelo Ricardo Martins, né? Mas, assim, ele eu acho que foi uma âncora que puxou todo mundo e tá todo mundo indo para esse caminho. Você acha que é mais ou menos por aí? É assim, é só a gente pensar quantas vezes por dia a gente tá no celular, né? Tá no Instagram. Sim. Então, assim, o cliente tá lá, né? Então, assim, e o cliente que eu falo, o cliente do corretor, o meu cliente, que é o corretor, tá todo mundo lá. O Ricardo Martins, sem dúvida, foi um grande divisor de águas na nossa profissão, né? Desde como as pessoas veem o corretor até como se apresenta um imóvel, né? Hoje, por exemplo, às vezes ele faz um vídeo no YouTube e tem, sei lá, milhares e milhares de visualizações e tem uma pessoa lá de São Paulo que quer investir aqui em Goiânia e vê o vídeo da casa e acaba investindo. Então, se a pessoa, eu penso que, assim, ainda um mercado ainda a ser muito explorado, mas que eu me sinto super atrasada por não ser boa nisso ainda, né? E assim, não tem que fazer um super curso de vídeo, é só fazer, que daqui a pouco você fica bom, né? Então, realmente é o mundo atual. Até porque, assim, pensa assim, o quanto é mais fácil... Que vocês estão investindo muito nisso, né? Eu sei que a MyBroker já fez, a Conselho, tipo assim, cursos de capacitação, de vídeo, né? Fazemos. Para os corretores saberem como que faz, como é que fala, como é que apresenta. E hoje, assim, algumas agências, por exemplo, também, né? a mim, assim, se o corretor às vezes fica sem graça dele mesmo filmar, a gente tem um videomaker ali para poder fazer para ele, né? A gente tá tentando estruturar ainda mais. Mas, assim, eu vejo que o pessoal, ele acaba vendendo mais. Então, às vezes, o corretor ali conversando e tal. A empresa tem que ter uma cara, né, Mariana? Tem que ter uma cara. E a cara do dono, de preferência, ou não é? Tem que ser. Aqui é o Arthur... Não, eu tô longe de ser essa cara. Eu tento, viu? Mas, ele nossa... Ele é a cara, mas ele não assume, entendeu? Não, fica botando os outros pra fazer vídeo. Não que os outros não possam fazer. Mas se você chegar lá e fala, turma. Você gosta, né? Fala, turma, hoje o mercado tá assim, assado, turma. Deixa esse carisma pros meus amigos. Tá igual eu nossa, também. Porque assim, é algo que, às vezes, pra gente, né? Eu faço pouco também, o Arthur quase não faz. Você falou que... Né, não, você faz bem. Não, faz pouco. Você faz bem. Mas só que eu acho que a gente tem que começar a aprender a fazer mais, né? Porque assim, hoje nos postos que a gente tá e onde as pessoas querem ver, querem, e né? querem saber também, né? Saber. Por exemplo, é engraçado porque a gente vê, o mundo do Instagram, ele é muito nichado, assim. Então, às vezes uma pessoa famosa para você, eu nunca ouvi falar e ela para você é o ápice, né? Exato. Então, assim, por exemplo, eu contando a minha história aqui, eu sei que na minha cabeça, como a gente vive num mundo pequeno, muita gente já sabe, mas muita gente que me conhece, né? Então, provavelmente, por exemplo, essa pessoa que pediu para ser contratada nunca ouviu falar. Então, às vezes, tem muita gente até precisando ouvir a nossa mensagem, precisando ouvir o que a gente fala e a gente fica calado, né? Acaba não colocando isso para fora, que hoje a rede social é um lugar de escala. Né? Se vou pensar assim, qual é uma forma... Eu até esses dias, falando com os corretores sobre isso, assim, a sua empresa é aberta 24 horas. E você pensa num custo de uma empresa aberta, né? Com recepcionista, com segurança, com o espaço físico, né? Toda então, faz muita diferença mesmo. E como é que é para você hoje ser mulher, ser mãe, empresária? Aquela conversa que a gente estava tendo aqui antes. Quais são os maiores desafios que você tem ou não tem? Ou é normal para você? Como é que está sendo essa nova experiência? Uma coisa engraçada é que quando eu comecei como corretora, e aí eu virei a corretora campeã e tal, e aí as pessoas perguntaram como que foi, porque durante tanto tempo foram tantos homens campeões, eu falei, não, eu só quis ser a que mais vende mesmo, né? Eu não pensei muito assim, se era uma mulher, ou se era um homem ali, e às vezes as pessoas perguntam assim, você como sócio, tem muito mais sócios homens, né? Você sofre machismo? Nada, gente, mais privilégio do que qualquer outra coisa, né? Então, acaba que o fato de ser mãe primeiro que eu entendo como um dom, né? O meu filho, o dom da maternidade mesmo, quem vai colocar se vai ser mãe ou não é Deus, no final das contas. Por mais que eu queira ser mãe, é Deus que escolhe, né? Mas, enfim, para mim é um presente. É muito mais cansativo, muito mais, assim, eu tenho que me desdobrar muito mais, mas não atrapalhou em nada, assim, eu trabalhei até o último dia da minha gravidez, o último mesmo, né? Então, no domingo eu estava trabalhando, às 5 horas da manhã eu tive o Levi, né? Estourou a bolsa, eu tive o Levi. E hoje, assim, o que eu tento fazer é me desdobrar o suficiente para que eu consiga passar tempo com ele e passar tempo com os meus corretores. Mas é maravilhoso, não tem nada de ruim. E muita gente pergunta para mim, né? Como mulher, se é mais difícil. Eu só vejo coisa boa mesmo, assim. É uma bênção chegar em casa e ter meu filho, ter meu esposo, né? É maravilhoso. E é uma bênção ir trabalhar. E até porque eu tenho motivos muito nobres, né? Então, se eu pensar assim, eu quero
claro que junto com meu esposo, pensar assim, eu quero ter o meu filho vai ter uma infância que eu não tive, às vezes. Minha infância foi maravilhosa, mas assim, um condomínio fechado, com segurança, ele vai poder estudar nas melhores escolas. Tudo isso eu estou plantando lá fora, né? Então, é maravilhoso, é só muito bom mesmo. E esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas minhas. Eu sou ruim de responder essas coisas. Às vezes eu ponho a caixinha, respondo algumas e acabo esquecendo as outras. Eu fiz uma hoje, galera. Vai lá no meu Instagram. Vai lá para perguntar para o Emerson. Que me perguntem lá. Eu recebi 3 perguntas ontem. Eu fiquei tão feliz. Não, Emerson, eu tenho certeza que é mais. Duvido. Foi recordista. 3 foi 3 Nossa, Não, cara, eu vou fazer uma tá pergunta online pra ainda? você. Vou perguntar. Não, eu tirei, mas eu vou botar outra depois. Põe, porque eu vou fazer uma pergunta. Era falando sobre... Não, mas era tema específico. Qual que era o tema? Sobre essa questão que a gente tá falando sobre mão de obra, CLT, achar a gente para trabalhar. Tá muito difícil, Mariana. Eu não sei no universo de vocês. Não, gente, é muito difícil. Nossa, mas tá assim, assustadoramente difícil. E as pessoas não querem mais. Aí, voltando lá naquele tema, na minha opinião, as pessoas não querem mais trabalhar CLT. Elas não querem mais trabalhar no fixo, sabe? Elas já entenderam isso que você tava falando. Hoje, eu tenho tipo assim, eu acho que eu recebi umas 200 mensagens de ontem para falar assim, então tem muita gente que vai trabalhar. Mas só que aí você fala, não, é fixo, é CLT, com horário fixo, não sei o quê. Aí você fala, não, eu achei que era diária. E a qualificação para sua área? Como é que tá? Assim, você acha que, mesmo que a pessoa não entre qualificada, mas ela entra pronta para aprender, como é que você vê hoje o mercado? Hoje, assim? Nossa, tá difícil. Hoje, se passar na frente do restaurante, a gente já puxa pra trabalhar, entendeu? Tá igual aquelas universidades há um tempo tipo atrás. Corretor mesmo, né? Você já... não, peraí, não. Porque assim, não, é brincadeira à parte, mas assim, realmente tá muito difícil, porque eu vejo muito essa migração, sabe? As pessoas, depois, eu acho que a pandemia ensinou as pessoas a trabalharem por hora, ou por diária, ou por extra, né? Seja lá como que a gente chama isso. Porque na pandemia, o que aconteceu? Para pra pensar, todo mundo foi para casa. Todo mundo começou a se virar. Aí virou Uber, virou iFood, virou vendedor de empadinha, de coxinha, de não sei, fazer essa hora, pintar muro, não sei. E aí, quando acabou a pandemia agora, as pessoas, elas pensam o seguinte, e elas fazem esse cálculo, exatamente esse cálculo. Ó, hoje tem restaurantes, por exemplo, que pagam na diária de um extra, de um cozinheiro, vamos supor, R$120, né, a diária, vamos colocar assim. R$120 vezes 10 dá quanto, Andrei? 1.200. 1.200 vezes 20, R$2.400. Aí eu penso, se eu trabalhar 20 dias no mês, né, escolhendo os dias que eu quero trabalhar, certo? Eu vou ganhar 2.400. Se eu for trabalhar todos os dias como auxiliar de cozinha, eu vou ganhar um salário mínimo. E tendo que trabalhar, tendo que fazer a hora, cumprir horário, levar a divertir, aguentar aquele chefe chato e não sei o que, não sei. E é isso. E as pessoas, elas estão fazendo esse cálculo. Por mais que não tenha FGTS, né? Todos os benefícios. Mas só que hoje, eu acho que as pessoas estão um pouco se lascando para isso, né? Porque elas querem fazer a sua... eu acho que é a questão da liberdade. Eu geri o salário dele para que ele tenha o 13º ou não, né? Então, assim, ou ele guarda para ter um 13º, ou senão ele investe. Eu acho que dificilmente a maioria vai guardar, né? Mas só que, assim, e o que eu vejo? Às vezes a pessoa fica 3 dias sem trabalhar, tá de boa. Aí quando ela precisa, ela vai atrás de novo. Aí a minha pergunta é onde que a gente vai parar, assim? Né? Porque, assim, hoje o Brasil não permite que você contrate esse tipo de pessoa. Né? Tem gente aqui que tá... Emerson, preciso trabalhar. Cara, mas eu não posso ter aqui na minha empresa sem carteira assinada, como humorista. Tem alguns tipos, né? Mas só que são bem específicos hoje em dia. Então, assim, e aí a gente tem um governo hoje que tá querendo regredir na reforma trabalhora. Então, assim, cara, é uma loucura. Aumentar os direitos, né? Aumentar os direitos. Não que as pessoas não querem ter direitos, né? Todo mundo quer ter direitos, mas só que a hora que você coloca os direitos e deveres e o que você pode ganhar... O ônus e o bônus dali. Então, assim, mas só que a população brasileira aprendeu a trabalhar, né, de uma forma diferente durante a pandemia. Ela não quer mais trabalhar dessa forma. E eu vejo isso com 80% das pessoas que eu falo, né? Claro que ainda tem aquelas pessoas da antiga geração que quer... Mas é mais da antiga mesmo. Porque o pessoal de hoje sai daqui e vai para os Estados Unidos sabendo que não vai ter 13º, que não vai ter nada para trabalhar por hora, para ganhar assim, aquele salário lá e pronto, então, né? Mas será que isso não foram ensinamentos também de uma pandemia? Com certeza. Com pois certeza. Eu acho que mas eu não sei se você prestou gente... atenção, foi exatamente o que eu falei dos últimos 5 minutos. Não. Falei que a pandemia forjou essa nova... Mas eu não sei se você mas prestou assim, vamos lá. Eu acho que são ensinamentos da pandemia. Eu acho que assim, a gente passou por um momento muito delicado que ninguém nunca imaginou.
Você tá falando exatamente o que eu acabei de falar, Deixa eu velho. repetir, então. Pelo amor de Deus. Tá repetindo com as palavras dele. Ah, tá, entendi. Isso não é cópia, isso é inspiração. É porque se você quer ter o seu corte também falando a mesma coisa. Cadê a entendi empatia? Não, eu vou... Agora também só... Prepara, viu, Tô brincando. coleguinha? Vira pra frente. Não, eu fico também vou agonia, ficar aqui assim, ó. Grudado. Você... Cara, mas tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Agora também não vou falar mais, não. Você vai ver. Mas é uma das coisas da pandemia, hoje a gente até comentou, o Vitor estava assinando um contrato É a físico, ansiedade do Emerson. aí ele pegou e falou assim, gente, essa história de contrato digital é maravilhoso, né? Aí o Ronaldo pegou e falou, se não fosse a pandemia, tava a gente assinando todos os contratos, né? Acelerou muita coisa. A advocacia, as audiências também, né? Que passaram um grande Puta, né? maioria Você fala assim, online. vamos conversar? Vamos. Me liga. Aí faz um call, um vídeo. Pronto, resolveu ali. A única coisa que não mudou foi a ansiedade do Emerson. Essa piorou. Você é ansioso, Não, Emerson? pior que não. Não. Eu não sou, cara. Nem um Não. pouco. Sou ansioso com algumas coisas, você sabe, né? Não, Tirando essa parte aí. Depois eu vou te mostrar as mensagens que ele me manda no WhatsApp. Você vai ver se é Com vários ansioso ou pontos não. de interrogação? Não pode. Eu Mariana. ensino meus corretores hoje em dia, não manda vários pontos de interrogação. Ele fala que me considera um amigo, né? Você demora 48 horas pra responder um amigo no WhatsApp? Às vezes mais, Aí se tá. for muito amigo. Não, vamos lá, eu te respondo rápido. Tem gente que tem uma semana que tá aqui aguardando. Obrigado. Cara, não dá. Não Falando dá. nisso, Isso aqui... Arthur, você podia Ele manda responder a ponto de mensagem que eu te interrogação, mandei então. semana Eu ligo. passada, por favor, aproveitando aqui, vamos Abre o seu colocar WhatsApp aí, Arthur. vamos colocar em Tem uma ordem. galera, você vai ler ou não vai? Você fica Oh, de não, ler, aqui você tem, lê, ué. tem uma pergunta muito boa do Joiran Toledo. Grande irmãozão. É. Com o advento da informatização cada vez mais no setor imobiliário, qual o novo papel do corretor? O que ele deve buscar em termos de qualificação? Ó. É excelente mesmo a pergunta. Porque, assim, antigamente, né? Antigamente, quando eu entrei, parece faz na era paleolítica, né? Quando eu entrei. túnel do tempo. A gente não tinha... Eu não tinha smartphone, eu acho que na época era iPhone 3 ou 2, então pouca gente tinha, né? Na época o smartphone. Então a informação, ela ainda era algo muito valioso, mesmo que não fosse, assim, na hora, né? Ela durava muito tempo, ela não era tão perecível, posso falar assim. Então hoje, se o corretor ele entra num apartamento, por exemplo, a chance do cliente, se o cliente quiser ver aquele apartamento, saber mais do que ele, é muito grande. Sim. Então, hoje, o que é o papel do corretor realmente? É, primeiro, resumir o tempo do cliente. Então, por exemplo, se o cliente ele entende que com você, ele vai poder, em vez de ir em 20 imóveis, achar o que é melhor para ele de verdade, sem papo de corretor, assim, papo de vendedor, que é o que, de forma pejorativa falando, né? Você vai conseguir achar o que é melhor para ele, mostrando 3 ou 4 opções. Se você cria uma conexão com o cliente, no sentido de que o cliente vai entender que você vai estar ali por ele, né? Assim, representando ele ali na construtora. Se você começa a entender a realidade do cliente, às vezes até dando informações, assim, eu tenho uma história com esse gancho que é legal. Uma vez um cliente pegou e falou assim, eu quero morar lá no Bueno, eu quero morar lá no Bueno, comprar um apartamento de 2 quartos. E eu fui entender a realidade dele. Ele estudava, dava aula na PUC, do Campus 5. A esposa dele, a Assembleia ainda estava indo para lá. A esposa dele trabalhava na Assembleia e a filha dele ia estudar na Mapplebear, que hoje já está aqui, né? E ele pretendia ter mais 2 filhas. Mostrei o que ele queria, mas expliquei. Falei assim, mas o melhor para você é em outra região, né, que foi até no Aeroparque que ele comprou, com um apartamento um pouco maior que você pensa em ter filho, então você não vai comprar um apartamento na planta para que 3 anos ser pequeno para você, né? Então, assim, ali o que eu fiz foi uma consultoria ouvindo o cliente. Então, esse hoje é o papel do corretor, ele entender o cliente entender ele como uma ferramenta de consultoria mesmo. Ele está ali para fazer o que é melhor para o cliente, resumindo o tempo dele. Por isso que eu até brinco com os meus corretores, brinco assim, né? Puxo a orelha deles. Então, por exemplo, corretor que manda muito áudio, manda o book, a tabela. Se você não está ali para resumir, o book, a tabela, o cliente consegue ir lá no stand. Na internet, baixa direto da internet. Então, você tem que estar ali para resumir, clarear para o cliente, fazer o que é melhor para ele. Se não, e assim, não é nem se não, eu tenho uma frase que é muito polêmica, mas ela só retrata a realidade. Corretor de imóveis, ele é um profissional necessário no mercado? Não. Por que não? Você não consegue, você é vendedor, você é o comprador, você não consegue direto ali? Ele não é necessário no mercado.
como que a gente se torna necessário? Então, por exemplo, provavelmente você não entende documentação com o imóvel pronto, falando Sim. de documentação. Provavelmente você não entende quais são os documentos que ele, como vendedor, tem que estar tudo regularizado para que você possa comprar o imóvel e não tenha um problema ali na frente, consiga escriturar de forma tranquila. Provavelmente você não entende sobre taxa de financiamento. Então, se eu sou a pessoa, para resumir isso, eu sou uma profissional necessária. Então, eu sempre falo que assim, o pedreiro é uma profissão necessária, porque eu não sei pôr tijolo em cima de tijolo. Né? O médico nem tanto que eu me medico, tô brincando. Tô brincando, gente. Médico super necessário, né? Mas assim, o corretor de imóveis, ele se faz necessário, ou ele não tem o porquê desistir, né? Então, ele vai sempre esperar a comissão cair na conta dele. Boa. Sim. Alessandro Magno Belisário, parabéns ao Tokarski, obrigado. E entrevistadores pela humildade por lerem nossas perguntas para os entrevistados. Top. Caroline Chagas, melhor diretora, uma das minhas inspirações na gestão. Iese Gonçalves. Iese Gonçalves, palma. Grande abraço, Danúzio Iese. Ferreira fez mais uma pergunta aqui, ele que queria ser contratado. Mariana, as corretoras ou corretores acompanham a bolsa, os índices do setor imobiliário, como funciona? A gente estava falando disso lá, né, no começo. Hoje o incentivo nosso é para que o corretor seja um consultor, ele tem que entender as variáveis de toda parte de investimento. Então, hoje o nosso incentivo é para que ele entenda um pouco de tudo. É claro que ele não vai se aprofundar em todos os ramos, né? Mas de todos os tipos de investimento na bolsa, desde criptomoeda até, enfim, até desde uma renda fixa, alguma coisa assim, para que ele possa ver para o cliente, realmente entender para o cliente se é o melhor momento, inclusive, do cliente investir no ramo imobiliário ou não. Né? Então, hoje a gente incentiva muito isso, só que você concorda que não tem como eu fazer uma universidade de 2 dias sobre esse tipo de investimento. Mas o que eu vou falar é sobre siglas ali. Porque é no dia a dia que ele vai saber quais são os índices, como é que o que está acontecendo hoje, né? Então, é mais pelo interesse deles e tentar se tornar necessário. Eu conheço o pessoal de uma agência de investimento, qualquer coisa você precisar de uma ajuda, né? Para levar um pessoal lá. É um pessoal bacana? Pessoal bacana. Eles falam assim, fala turma! Eu acho que eu conheço também. Mas eu acho que conhece, né? Vou te apresentar. O palmas aí foi o nosso grande amigo aí, Riese Gonçalves. Túlio XBR Gamer. Tenho orgulho de estar trabalhando ao seu lado, Mari. Mestre do mercado imobiliário. Flávio Tito, personal broker. Quem tem ou teve o privilégio de trabalhar com a Mariana sabe quanto ela é incrível como diretora e como ela turbina o ambiente de energia com a sua presença. E é verdade. E ela é a líder que os corretores fazem questão de estar atentos para ouvi-la. Eu fico muito feliz. O que você acha dessa questão da energia, assim? Faz muita diferença. E assim, isso tem muito a ver com o que a gente estava falando no começo, sobre a questão de você não se auto-mimar, é assim que eu aprendi a chamar isso, né? Então, assim, eu não me pergunto assim, se eu tive um problema ou não. E ninguém nunca vai saber ali. Eu tô ali pronta pro meu dia, sempre com um sorriso ali, assim. E eu tenho como inspiração, mais uma vez, o Ronaldo mesmo, né? Há 12 anos a gente trabalha um do lado do outro. Nunca vi o Ronaldo chegando lá, não, hoje eu tô meio chateado, não fala comigo, né? E com certeza várias coisas aconteceram na vida dele, né? Então, quando a gente entende que, no meu caso, assim, o meu propósito ali são os corretores, tiro a autorreferência, tiro a Mariana ali do centro, né? Não interessa o que aconteceu com a minha vida. Eu chego lá com um sorriso, pronta para poder mudar a vida dos caras. Então, assim, isso é todos os dias, né? Isso é importante. Bacana. Heloísa Vilela. Oi, Mariana, mãe. Referência no mercado imobiliário. A famosa Emerson, mãe. Neto do Dr. Edson. Justamente, Heloísa. Sua filha já falou aqui que você conhecer meu avô, né? Que já faleceu, meu pai também. Obrigado aí pela audiência. Minha mãe hoje é corretora, viu, gente, também. Minha mãe, meu irmão, meu sócio, lá de São Paulo, a família toda aqui. Filha, que orgulho de você. Tá vendo? E tem mais, a Mariana é uma líder que influencia, que muda a história de milhares de pessoas. Heloísa de novo. Tamires Pepinelli, que honra pra mim poder trabalhar e aprender diariamente com a Mari, melhor diretora do mundo. A gente fala que a gente importa muita gente de fora. Então, a Tamires, por exemplo, ela é de São Paulo, interior de São Paulo. A gente tem os corretores, a Crislane, a Williana do ano, comecei, agora eu tô ferrado, né? A Adriana lá do Pará. Então, a gente tem a Manu lá do Sul. A gente tem muitos corretores, tem a Amandinha de Paraúna, o Igor de Paraúna. A gente tem muita gente, assim, do Brasil inteiro que veio
a Tamires, no caso específico, veio para trabalhar no My Broker. Então, ela viu os vídeos do Ricardo, viu os vídeos da Adriana, Que viu legal. alguns nossos e veio para trabalhar no My Broker. E, assim, ela é muito dedicada. é impressionante Joirã mesmo. Toledo, com advento... já foi. Ana Cristina Meira, diferencial da My Broker para o corretor também é formação. Acho que é a imobiliária que mais fomenta treinamento e estudo do Brasil. Você já falou sobre isso, né? A importância de estar sempre renovando, né? Treinando. E é uma coisa assim que eu gosto gente muito de aprende ensinar. muito também, Eu né? gosto muito de ensinar, muito mesmo, assim. Para mim é uma das melhores partes. Se eu pudesse viver de treinamento e treinamento, era isso que eu queria fazer. Duas coisas que eu gosto: fechar negócio. Sou uma boa fechadora, igual o Harvey Specter, que você falou, né? Então, e treinar. E é uma das coisas que eu não tenho medo, assim, nenhum. Até uma vez a gente aventou de fazer um treinamento para líderes, sem ser da My Broker, de todos, assim, né? Uma coisa paga, um curso, alguma coisa assim. E aí uma das pessoas, um dos sócios meus lá, falou assim: mas você não tem medo e tal, de contar o segredo? Eu falei, cara, enquanto eles estão aplicando, eu já mudei 3 vezes, né? Nossa. Então, assim... Você estuda muito também? Muito, muito. Mas como que eu estudo? Muita gente pergunta assim, Como né? que você estuda? Podcast e audiobook. Eu praticamente hoje não paro para ler um livro. Então, e assim, hoje eu consigo... Eu tenho, às vezes, um manuseio melhor, entre aspas, manuseio, porque não é com a mão, né? Melhor do livro. Eu pego uns capítulos interessantes, aí eu cruzo com outro livro. Eu não preciso ficar num livro só, né? Então, assim, eu vou muito atrás disso mesmo. É o que eu mais faço. Além do Comércio Cash, quais são os outros? que Pois você é. escuta? Eu já ia colocar assim, tem um podcast bem legal pra você Comércio inscrever Cast, né? no canal. Tá tem o vendo, Jogo pessoal? Lero também, quinta-feira, Mulheres de Milhão, na terça, ó. Ó, Pode Mulheres seguir. de Milhão. Toda terça aqui também as meninas fazem. Eu nunca fui convidado para isso. Eu tenho que ser Mas, convidado uai, daqui a pouco, né? pera aí. Pra esse Mulheres de Sim, Milhão. com certeza. Se quiser, Aí, a gente Andressa, coloca. fica Ó, aberto aí. temos 1h16 já de podcast, Ó, Mariana. bacana. Então passa rápido, né? Passa rápido A demais. gente sabe que você tem, né, o Patrick lá, tem o, como é que chama? O Levi. Levi, né, esperando, né, mas vamos pros finalmente, né, pra... A gente não acabou a história da Austrália, vocês perceberam? Fala assim, Foi bacana. ela falou 3 vezes assim, eu vim de férias pro Brasil. E aí... E acabou, é verdade. E ela Mas, fez assim, Mas eu continuar. Só pra passo gente aí pra finalizar, finalizar. vamos continuar. Apesar de ser mulher, eu sou boa de resumir, eu prometo, tá? A gente não tem problema com orar, não, mas você Mas, mesmo. enfim, então eu voltei da Austrália, vim de férias, e aí achei que meu esposo nunca iria morar no Brasil, apesar de que meu sonho era voltar, tá, gente? A Austrália é legal, bacana, mas o Brasil não existe nada igual, na minha opinião, Concordo. pelo menos. E aí, quando eu voltei, eu fui... o Ronaldo pediu para eu dar uma palestra rápida, uma palavrinha lá na Academia de Vendas, inclusive é que você participou, né, Emerson? E aí chegou lá, eu falei um pouco, a gente foi no restaurante, eu lembro do momento exato, o Ronaldo falou, cara, por que você não fica aqui no Brasil? E o meu marido estava perto. E aí eu vi que ele se interessou e eu fui muito resistente, porque o meu medo era, meu marido vai querer ficar 3 meses, vai odiar, porque ele é muito organizado para esse país, Nossa. meio da bagunça, né? Então, assim, e a gente vai ter que voltar. E eu não sei se eu dou conta de, depois de ficar um pouco aqui, querer voltar, né? Então, eu fui muito resistente a não ficar, porque eu tinha medo dele não querer ficar, acabar ficando, né? E acabou que eu, graças a Deus, eu decidi ficar. Fiquei como sócia da parte da franquias. Acabamos entendendo que na época a gente não tinha estrutura para poder fazer franquia. E aí fui convidada a ser diretora da My Broker, né? E aí fui diretora em uma outra agência, depois uma outra agência. Quis muito ser sócia lá da Matriz. Na época não abria sociedade para Matriz. E aí o Ronaldo até falou, não, Mari, vamos abrir uma outra para você. Eu falei, não, vou ter outra, mas quero ser sócia desse. Mas aí, com o meu time maravilhoso, né? Meus meninos incríveis, em um ano a gente deu um resultado de agências de 100 pessoas, né? Com 15 pessoas. Olha só. E aí o Ronaldo, o Leandro, o Ricardo, o Vitor falaram, o que você acha de ser sócio aqui da Matriz e tal? Eu falei, nossa, que boa ideia. Né? Então, assim, aí sim... Eu vou pensar. E aí o Patrick... Ele trabalha online. Meu esposo trabalha ele tem uma empresa vou falar em inglês não, né? É uma empresa de marketing digital mesmo, online. Então, ele presta serviço para um pessoal da Austrália. Ele tem funcionário no Canadá, na Austrália, tem em vários lugares da Inglaterra, enfim. Então, para ele, Bacana. tanto faz, né? Então, Sim. é onde ele está. E até assim, eu ganhei em dólar, então fica mais fácil. Não interessa onde a gente tem, é uma moeda única, né? Então, fica bem mais tranquilo mesmo, né? Então, para ele, ficou bom ficar aqui também, graças a Deus, né? Ó, galera, últimas perguntas aí. Quem quiser, a Alessandro mandou mais uma aqui.
aqui. Vamos para a nossa última, então. Quais as principais características para quem quer ser um ótimo corretor? Ele falou bom não, um ótimo corretor ou consultor. Tá, Quais são as principais características? É interessante Vamos ver falar se é bom de disso. resumir mesmo, porque agora eu quero ver, porque para falar isso... Não, mas é assim, ensinável, né? É autodisciplinável, é autodisciplinado. Então, assim, não é... Disciplina é uma coisa que eu tenho que... Todos os dias ir lá te impor não faz sentido, né? Automotivado. Então, a motivação, ela tem que vir muito mais de você, o motivo da ação, né? O porquê que você vai atrás. E ambicioso, que a gente sempre fala, não tem nada a ver com ganancioso, né? Ganancioso é querer o que você tem, ambicioso é querer crescer, né? Então, são as 4 características para que você seja um bom corretor. Para ser um ótimo corretor, eu... prometi no meu Instagram várias vezes que eu ia falar sobre isso, nunca falo, mas assim, hoje as pessoas... Prepara o corte isso. As pessoas falam muito em se destacar, né? E sem fazer o básico. Então, assim, às vezes o corretor, ele pergunta assim, o que eu tenho que fazer para me destacar? Cara, hoje, se você fizer o básico, o que é o básico? O que eu falei aqui aquela hora, vou resumir a vida do cliente. Em vez de mandar uma tabela, vou mandar um fluxo de pagamento certinho. Vou entender a realidade dele, se ele quer ter mais filhos, se faz sentido para ele toda essa área de lazer, ou se não faz sentido, ou se ele para ele morar perto do trabalho ali, ele poderia morar em outro apartamento, se o investimento inicial poderia ser esse ou um pouco menor. Então, assim, entender a realidade do cliente, você resumir a vida dele, o básico já te faz um excelente corretor. Hoje, a gente não está, apesar de muitos corretores, a gente está longe do mercado saturado, porque eu falo que o mercado saturado vai existir quando eu for na esquina e você falar assim, nossa, comprei com excelente corretor. Aí você vai falar, não, é que você não conhece o meu. Aí ele vai falar, não, o meu é o melhor. Então, hoje, para você ser um bom corretor, você tem que fazer o básico. E o básico, por exemplo, é você, em vez de ficar mandando um monte de áudio para o cliente, mandar algo resumido, escrito. O cliente é corrido também, entender a realidade dele, poder atender num domingo. Né? Então, para se destacar hoje é só fazer assim, o que tem que ser feito ali dentro mesmo. O Patrick não trabalha mais, porque a esposa dele tem muito sucesso. E a Heloísa concordou. O Patrick aposentou agora, né? E a Heloísa falou... Acabamos de aposentar o Patrick, né? Ele que se aposentou. Bom que dá tempo pro kart, né, primo? Luciano Pinheiro falou. O Instituto My Broker é a Netflix do corretor. Nós temos um Instituto My Broker ali, é uma Netflix mesmo, né? O corretor, ele seleciona vários tipos de treinamentos ali, para ele poder... E a gente mesmo dá. Isso é um aplicativo? Não, é plataforma. uma plataforma ainda, né? Um site, mas a gente quer fazer como aplicativo. E aí tem as academias de vendas, tem os treinamentos, tem as universidades My Brokers, então realmente é um Netflix. Será que minha palestra lá? Provavelmente, viu? Provavelmente. Tem acesso a esse vídeo. Quem sabe tira uns E cortes. foi excelente sua palestra, excelente mesmo. Prepara esse corte aí, Samuel. Pessoal, então é isso, Alessandro, disciplina, motivação, ambição, fazer o básico bem feito, entender a realidade do cliente. Obrigado. Agradecendo aí a Obrigada sua a você, Alessandro. Obrigada a você. Resposta aí. É isso, né? Foi sensacional. Cara, então... A gente uma vez eu saio melhor do que eu entrei, né? Eu vi que várias vezes você baixou a cabeça assim, como é que eu faço isso aqui? Né? Rapaz, tem tanta coisa pra botar em prática aqui que eu vou te contar. Só falta botar, né? Mas... A gente, né? Só falta ter que fazer amanhã, porque né? É verdade, né? Assim, eu e o Arthur, né? Eu tô lá na gestão do Cateretê e a gente sempre entrevista gente melhor que a gente aqui. E a gente sai daqui e fala assim, nossa, a gente tem tanta coisa pra melhorar. Pois né? e assim... Tanta coisa por fazer. Mas, gente, isso não é maravilhoso, não? Porque eu fico desesperado. Se eu não tiver nada pra melhorar, eu tô no topo. Acabou, é isso, Mariana. Eu e o Emerson, a gente conversa muito, e eu até falei pra ele, cara, esse podcast tá sendo tão bom pra gente, que toda vez que a gente entra aqui, senta e conversa com as pessoas, a gente sai melhor. Então, assim, eu acho que até a forma do Emerson gerir o Cateretê, a forma de gestão aqui na Blend mudou muito depois desse podcast. Eu acho que a gente tem melhorado muito. Assim. Já, por exemplo, assim, né? Uma coisa básica que eu posso falar aqui. Depois de um podcast aqui, a gente mudou o jeito de comissionar os garçons lá no Cateretê. Verdade. Gente, que história massa, sério. Tava no podcast aqui, a pessoa foi e falou como que... Então, essas histórias inspiram a gente, assim. A gente... Não que não inspire os outros, mas vamos lá. Pra gente é muito bom, porque a gente vive junto isso, sabe? Como estamos conversando aqui, ali, a gente vive junto. Então a gente fica pensando, colocando em prática coisas que vocês falam, assim. Então o podcast tem sido inspirador para todos nós, assim. Realmente a gente tem
Eu sempre falo pro Emerson, eu saio cada vez melhor do que eu entrei aqui, cada vez com histórias surpreendentes, histórias de vitória que nos inspiram. Hoje, pode ter certeza, eu saí bem melhor do que eu entrei. Obrigada, Arthur. Fico muito feliz. A gente tem muita coisa para colocar em prática aqui. Acho que sua história... É a deixa para dar os presentes. Então, sua história serve de inspiração não só para mim, mas para a equipe da Blend. Acho que tem muita coisa para a gente fazer. Vou tem trazer muita a Mariana coisa... aqui um dia, né? Para falar aqui pra equipe, ó. Não, com certeza, e ela cobra bem com o maior baratinho, prazer. Só não. 30 mil reais. Meia hora de palestra. Por que você colocou o preço dela tão baixo, cara? Não é só isso, não. Eu não tô entendendo. Do nada fizeram uma promoção aqui, né? Promoção para vocês aproveitarem. Mas é engraçado, Arthur, porque quando a gente passava uns perrengues, eu e o Vitor, porque é um dos sócios da marca hoje, a gente, às vezes não tinha dinheiro para almoço. Não é triste, gente, que conta isso, parece que não era doído, assim, era normal na nossa cabeça. Vamos dividir uma quente de padaria? Não, vamos. E uma vez eu lembro demais de comentar isso, falei assim, cara... Que testemunho lindo que vai ser, né? O problema é se for só um perrengue mesmo. Então, se for para virar isso um grande testemunho, que bacana, né? Então, assim, às vezes nessas dificuldades, eu até falo com os meus corretores, às vezes estão passando momentos difíceis e tal. Falei, cara, usa isso pensando que a vitória vai ser muito mais bonita, né? A história para contar vai ser muito mais bonita. E essa galera toda que tá aí, ó, antes da pessoal sair, ó, toda segunda-feira a gente tem podcast aqui maravilhosos, entendeu? Então, assim, bota na agenda de vocês. Normalmente é às 19 horas, os 2 últimos foram às 20 horas, inclusive hoje, né? Mas toda segunda a gente tem um podcast com um super convidado. Cara, e as histórias são boas mesmo. Excelente. Então, quem obrigada tá hoje por aqui, terem feito às 20, viu? Hoje era por causa do meu filhote, né? Eu queria dar um banhozinho nele antes de vir. Então, assim, quem tiver aí hoje por causa da Mariana, né? Volte segunda-feira que vem. Possivelmente, eu vou falar aqui para já até comprometer ele pessoalmente, que vai ser o Ian Baioc. Possivelmente ele e o Domingos Neto, né? Que são os donos aí da Tratoria 1929, Gra, né? Então vai ser um podcast também bombástico, com certeza. Então, segunda-feira que vem, Ian, se lascou, né? Agora vai ter que ser. Então... E tem outra também, né, Emerson? Segunda-feira passada veio o Fernando Boi Verde, né? E ele fez um churrasco aqui, né? Ele trouxe as carnes. Ian, e aí, só uma dica. Fica deixa aí, eu trouxe o imóvel, é isso? O que ele tá fazendo aqui? Cada um aqui vai sair com um imóvel novo. Acabamos de ganhar. Eu não sei o que você trouxe, mas a gente vai dar presente pra você. A gente, ó, quando o Ronaldo veio, o Hugo não teve presentinho, não, né? Você vê que a gente tá evoluindo, o cenário já evoluiu, agora os convidados viram presentes também. Tá vendo como eu sou privilegiado? Aqui, ó, 4 palhas italianas da melhor palha italiana de Goiânia. Meus meninos sabem o tanto que eu sou apaixonada em palha italiana. Ela que faz essa. Sério? Ai, que bacana, obrigada. E a gente tem venda exclusiva nela lá no Cateretê, então depois experimente as palhas. Eu já comi demais. Eu amo essa palha italiana. Toda vez que eu vou no Cateretê, eu compro uma. Eu amo mesmo. Fica ali na hora de pagar, né? Exatamente. Já comi demais. Delícia, obrigada. Você abre o presente da pessoa? Meu Deus do céu. Canequinha da Blend. Linda, obrigada, viu, meu querido? Meu café, né? Eu sou café, né? Muito obrigada, eu agradeço muito. Fazer o convite pro Patrick também agora que ele tá aposentado, se ele quiser vir aqui fazer uma visita. Você nem brinca, tá? Nem brinca. Meu marido sabe o tanto que essa mãe é cara. Tomar um café com a gente, Patrick, tá convidado. Só pra gente finalizar aqui, porque o pessoal não vai embora, a gente também não vai, ó. É onde que a gente parou aqui? Alessandro, Monique Santos, My Broker. Mais um podcast incrível, parabéns, Professor Carlos Carvalho, parabéns, estou indicando esse podcast para meus alunos, a fina nata da gestão. Obrigado, professor Carlos. Maravilha. E só teve gente top aqui mesmo, viu? A gente está de parabéns mesmo. Muito conhecimento, inspiração, parabéns pelo podcast. Fabrício Borges Pessoa, importante conhecer histórias que inspiram e a importância da qualificação, e depois dizem que é sorte. Patrick Herbert, eu acho que a Mari deveria voltar ao seu podcast de novo. Ela tem muito mais para contar. Pois é. Tá feita aqui, Patrick. E vamos, Patrick, você podia vir junto também, cara. Você tem história para contar também. Então, ó, quem já prometeu isso pra Ivana, e eu acho que a gente prometeu isso pro... A gente podia fazer um podcast um dia lá dentro da My Broker. Nossa, a gente tá até fazendo, eu te falei, né, que a gente tá fazendo a área de podcast, seria muito bacana. Nossa, a gente seria muito massa. Juntar esse time lá, Ricardo, Mariana, Hugo, Ronaldo. Nossa, excelente ideia.
podcast. Excelente ideia. Esse é o podcast sensacional, hein? Já vou fazer acontecer. O Herbert, Samuel, se vira aí agora. Vamos fazer isso acontecer. Se quiser ver com o Patrick, já que ele tá ao vivo aqui, se liberar a esposa dele e ele ficar cuidando do Levi aí até 2 horas da manhã, a gente continua. Não, vamos fazer um outro episódio. Patrick, fica com convite, vem contar a sua história aqui pra gente. Eu acho que você tem uma história legal. Eu falei do meu processo de amadurecimento, mas não tem como não falar do meu esposo nisso, né? Então, assim, eu nunca vou entender se é porque ele é gringo, se é porque ele é ele, mas, assim, o Patrick, né? O Patrick teve uma grande, assim, na verdade, não uma grande ajuda. Ele me fez como uma pessoa mais madura no sentido de me instalar na realidade. Meu marido sempre foi muito sério e simples com as palavras. Então, ele não maqueia a palavra. Então, por exemplo, se ele falava assim, Mariana, você tá muito chata, né? O que é o papel da mulher fazer? Eu acredito, você é muito chata e tal, e ficar aqui, né? E aí, se eu fazia isso, quando eu fazia isso, ele falava assim, mas você entende que assim você tá ficando mais chato, que não faz sentido? Se eu tô te dando um toque aqui, vai ficar mais legal, né? Então, assim, ele teve uma grande participação no meu processo de amadurecimento, porque o meu marido, ele me traz muito para a realidade. Boa. Então, e uma coisa que me ajuda demais, então, às vezes, por exemplo, eu tenho alguns conflitos dentro da MyBroker, eu tenho alguma discussão com alguns sócios, discussão no sentido de discutir mesmo, né? Não de brigar. E aí, não interessa a história que ele sabe ou não sabe sobre a pessoa, ele não toma partido, ele entende sobre a realidade e fala se estava errado ou estava certo. Né? Isso na hora é muito ruim para mim, porque eu fico puta, né? Fico com raiva, né? Eu falo assim, não é possível, você sabe que ele é chato. Mas ele fala, não, mas isso você estava totalmente errada, né? Então, assim, ele realmente é uma pessoa muito madura e muito centrada e sem ele não tem como Todos os nossos episódios estão gravados, viu, Alessandro? Se você for lá clicar aí no Go Invest TV, for na aba podcast, tem lá uma aba só do Comércio Cash, então tem todos os nossos episódios lá, né? Daqui a pouco já fica gravado, eu mesmo chego em casa, já vou ver nos cortes ali, então já fica gravado direto. É isso, né? Obrigada, pessoal. Valeu, turma! Não, cara. Mas assim, então vamos para as considerações finais, até porque senão fica até amanhã mesmo. Já foi considerações finais? Você Já não. Tá prestando atenção? Mas eu tenho que agradecer, não é possível. É dos agradecimentos, não é possível isso, né? Não é possível. É que eu tenho que pegar no pé dele. Hoje você tá inspirado. Vocês se amam muito. É impressionante. O amor dele por mim. Hoje, eu não sei o que. Andrei sempre foi assim? Como é que é? Não, o amor dele cada vez ficando pior. Ou melhor, né? Vai saber. Vai ser ciumento. É mais impressionante esses ciúmes bobos, né? Olha, já fiquei até rosado aqui. Vocês foram lá para Paraguai, não falei nada, tá bom? Falou sim. Mandou mensagem, tá indo para Paraguai com o Andrei, não me chama. Olha só. O dia que for a família, eu e meu esposo estamos prontos. O Patrick não conhece o Araguaia, tá? Nossa, nunca foi picado por uma muriçoca lá, né? Igual ele. Só poucas. Mas, Mariana, por favor, faça os seus agradecimentos. Eu só quero agradecer mesmo. Eu sempre agradeço primeiro ao Senhor, né? O Senhor Jesus que me trouxe até aqui. Tudo é graça na minha vida e graça é favor imerecido, né? Então, por mais que eu me esforce demais, não tem nada a ver com o meu mérito, é ele mesmo. Agradecer ao meu esposo maravilhoso, ele realmente é uma bênção na minha vida, é o grande pilar e fundamento da minha casa, né? É o único lugar que eu não mando é lá. O resto, pelo menos, eu tento mandar, né? Ele colocou aqui, eu tô aposentado. Quero agradecer a vocês. Foi maravilhoso mesmo. Obrigada, me senti muito à vontade, muito em casa. Que legal. Nós que agradecemos. E não posso deixar de agradecer a minha família, minha mãe, os meus irmãos, mas aos meus corretores maravilhosos, meus corretores, meus gerentes, eles são realmente assim, o meu grande gás, né? Eu sou apaixonada por eles. Eu falei no começo aqui que eu não preciso que eles me amem, mas o Senhor foi maravilhoso comigo e eles me amam e eu os amo demais. Eu realmente estou ali por eles e o que eu puder fazer para poder transformar a vida de cada um, eles sabem que eu faço. Então, obrigada mesmo aos meus corretores, meus gerentes, meus sócios maravilhosos. E é isso. Ô, Samuca, bota aí no Instagram da Comércio Cash, por favor. Pessoal que estiver nos assistindo até agora, uma audiência brutal aí hoje, vai lá no Instagram daqui a pouco, vai lá primeiro seguir a Mariana Vilela, MB, depois vai seguir o Comércio Cash, bota aí Comércio Cash nosso, por favor, para seguir. Vamos aumentar essa audiência do Comércio Cash aí. Tá ali, ó, tinha aparecido. Ele tá abrindo todas as abas. Quando a gente vai falando, ele já tá lá na frente. O Comércio Cash,
Vamos bater depois aí uns 1.000 seguidores muito em breve aí. A gente coloca vários cortes, todo mundo que vai vir aí, ó. Graziela Soleira da Regra, veio muita gente boa, Sandro Mabel, né? Então são grandes empresários mesmo. Tana Lobo veio aí também. Deu um show. Tana é incrível, hein? Incrível. E o podcast dela foi muito boa mesmo. Tem sempre. Né? Bota aí o podcast, que mais? Blend Blend. Capital. Segue a Blend aí também, essa galera. Segue a Blend. Go Invest TV. Go Invest TV, que é a TV aqui que a Blend criou, né? Para ensinar o pessoal sobre várias coisas. E é onde que a gente faz esse podcast aqui toda segunda-feira. Emerson Tokarski. Tem aí Emerson Tokarski também, o Instagram. Emerson Tokarski. Tem uma fofoca ali da Larissa Manoela. Tá ali, vendo? Tem que ver o Gabriel. Segue aí, ó, também Emerson Tokarski. Faça uma pergunta, eu vou abrir uma caixinha de perguntas especial para vocês, tá? E do Arthur Prado, tem aí? Não, o meu não tem nada. Tem, mas tem que ter aí, ó. Tá cheio de podcast. Tá cheio de podcast, O bacana. meu é bem parado. E do Andrei, cadê? Do Andrei, o solteirão mais promissor novo. de Goiânia. Andrei Mesquita. Segue lá, turma. Fica um convite para vocês seguirem a gente, participarem, sugerirem nome também. E seu nome foi... o seu nome foi indicado por... Em uma... Olha que homem, hein? Que isso, hein? Ó, pena que não tem um som, ele é profissional. Bacana mesmo. Além de eu já te conhecer, tem uma vez que eu abri lá uma caixinha de pergunta, né? E perguntei, acho que foi seus meninos. Meu mas bonde. Foi umas 15 pessoas lá. Ei, Então, meu bonde é forte. Ela deve ser forte. Eu já sabia que ela... Tá tampando aí? Eu já sabia que ela era fera. Olha que bíceps, hein? Andrei, obrigado, meu querido. Valeu mais uma vez pela participação. Obrigada, Seja sempre meninos. Vocês são incríveis. Obrigada, Andrei. Arthur. Obrigada, Emerson, Arthur. Obrigado. Vocês são maravilhosos, Mariana. viu? Seja Obrigada sempre mesmo. bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer conhecê-lo. E é isso, turma. Até o nosso próximo Comércio Cast. Segunda-feira que vem. Segunda-feira com Ian Baió, que já tá confirmado. Ian, você tá enrolado. Já falamos ao vivo, então tem que estar aqui. Segunda-feira E domingos, os dois. Ian e domingos aqui, segunda-feira. Promete, hein? Saímos melhor do que entramos. Com certeza. E é isso, turma. Um Forte beijo abraço a especial todos. pro Estevão, que tá aqui, meu irmão maravilhoso, Boa, meu assessor. Eu esqueci de mandar um beijo pra ele. Estevão. É um menino incrível, viu? Uma bênção na nossa vida. Obrigada, Valeu, viu, Estevão. pessoal? Obrigado, galera. Aquele abraço, turma. Fechou. Fiquem todos com Deus. Obrigada.